certo. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Começando o Debate da Vida, eu sei que você estava aí só esperando começar o debate, ansioso, né? Para debater junto com a gente, participar aqui pelo WhatsApp da Vida, 12997472010. Convido você para ir lá, ó, Instagram e também no nosso Facebook ou youtube.com/eutonavida para você assistir ao programa a partir de agora, não é mesmo, Cláudio? É isso aí, Simone, muito bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia àqueles que nos ouvem pelos 96,5 para todo o Vale do Paraíba, para aqueles que nos ouvem através do app, do aplicativo Vida Play, os que nos ouvem através do www.vidafm.com.br, a vida em multiplataforma, transmitindo o debate, e aqueles que estão conosco nas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram /EuToNaVida. Minha gratidão pela audiência de todos vocês, que este ano de 2021 seja um ano abençoado, um feliz ano todo para todos vocês aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje o tema que nós vamos discutir, o tema que nós vamos falar hoje é sobre algo que é central para a vida do cristão. Quem é crente, quem é cristão, quem crê em Deus, existe uma base que é a Bíblia Sagrada. É impossível ser cristão, é impossível dizer que é de Deus se você não ler a Bíblia, porque a Bíblia foi a forma que Deus encontrou de se revelar a nós. Pelo menos é o que a maioria das pessoas entendem, é o que a maioria das pessoas acreditam. Então a Bíblia, que é o best-seller, é o livro mais vendido no mundo, a Bíblia está disponível em inúmeras línguas para que as pessoas tenham acesso aos conteúdos deixados por Deus. Algumas pessoas vão acreditar que a Bíblia, os 66 livros são inspirados por Deus, outros vão achar que algumas partes são inspiradas, outras não, mas o ponto-chave do nosso debate de hoje é com relação às traduções, às versões da Bíblia. Existe uma diversidade enorme de traduções. Revista Almeida e Atualizada, existe a versão na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, tantas versões que existem da Bíblia. Esta quantidade, esta diversidade de traduções e versões bíblicas, ela pode enfraquecer a fé? Ela pode gerar contradições que vai enfraquecer a fé de alguém? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através das mídias sociais e também através do WhatsApp da Vida. Isso, vai lá no WhatsApp da Vida, deixa já a sua participação. Áudio, vídeo, tá? Lembrando, áudio e vídeo, 30 segundos, tá? Você grava 30 segundos de vídeo ou de áudio e manda pra gente. E também a sua mensagem de texto, dando aí a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. 12997472010. Lembrando que se você estiver fora do país, você põe o 55, tá? Que é o código do Brasil. Aí vem o 12997472010, né, Cláudio? Porque tem muita gente ouvindo a gente fora do país. Exatamente. Tem gente no Japão, tem gente na Europa. Inclusive o Arnaldo tá ligadinho lá, viu? O Arnaldo tá conectado lá. Conectado. O Arnaldo lá agora são 10h03 da noite. Isso, ele falou que tá desde cedinho ouvindo a rádio. Ou seja, né? Então, desde madrugada. Como é que fala em japonês? Com cumprimento em japonês? Ou seja, bem-vindo, que eu sei. Irashaimase. Irashaimase. Arnaldão, Deus te abençoe aí, muito obrigado pela sua audiência. Hoje recebendo aqui nos estúdios ao vivo o pastor Luciano Scala e também o professor Marco Aurélio. Virtualmente teremos a participação do Matheus Angel e teremos a participação especial do professor Rodrigo Calçalemo. Será muito legal hoje o nosso debate. Começo cumprimentando o Marco Aurélio. Marco Aurélio, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia a todos e todas. Feliz por estar aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que eu não cause muito estrago. Não, vai dar tudo certo. Eu falo isso brincando, só para provocar mesmo, mas eu sei que, né, o que importa mesmo é o que a gente entende do reino, da palavra de Deus, o que o cristão reconhece das verdades bíblicas e tal. Maravilha. Professor, pastor, bispo, apóstolo Luciano Scala, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor, bom dia, professor, bom dia a todos que estão acompanhando a programação. É muito bom estar aqui, muito bom poder partilhar de um assunto tão importante, como o próprio pastor Cláudio já disse. Falar da palavra de Deus é falar daquilo que é fundamental para o cristão. Então acredito que o programa de hoje será de extrema importância para todos aqueles que, como eu, amam a palavra do Senhor. Vai ser muito bom. Maravilha. Do outro lado também temos aí o professor Matheus Angel, que eu já vi pela imagem aqui. É um novo Matheus Angel, porque a barba sumiu. Bom dia, querido. Graças a Deus, Cláudio, tudo bem? Um bom dia para o senhor, para os pastores, professores aí presentes. É isso mesmo, né? Tirei a barba, verão chegando, calor. Aí eu tirei um pouquinho, depois do verão volto de novo. Mas você sabe que a questão da barba aí, o senhor perdeu a unção, né?
Que a Bíblia diz que o óleo desceu sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e foi até as suas vestes. Se não tem barba, como é que faz com óleo? Me proibiram de dar aula de hebraico por causa da barba. Mas a vantagem é o seguinte, que sem barba o óleo ele desce mais rápido, né? Porque ele não para na barba, ele já vai direto. Então a unção vem completa. Ô, Cláudio, Matheus Rangel, modelo 2021. Modelo 2021, tá, é isso aí. Bom, mas satisfação ter todos vocês conosco no debate. Professor Matheus, uma alegria estar conosco novamente. E principalmente a você que é nosso ouvinte, já mandando um abraço aí pro Sérgio José Oliveira, que ele é de Ipaba, Minas Gerais. Tá nos ouvindo lá de Minas. Deus abençoe a tua vida, querido. Muito obrigado pela sua audiência. Divulga para todo mundo aí de Minas, para que nós possamos ter uma grande audiência aí. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é esse: a diversidade de traduções, a diversidade de versões bíblicas pode enfraquecer a fé? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Então eu fiz isso nos debates desta semana, que é dar aí o currículo dos nossos convidados. Nós temos uma audiência rotativa, uma audiência nova. Eu creio que a nossa audiência tem aumentado a cada dia. Então hoje eu vou apresentar novamente os nossos convidados. Então eu vou começar com o Marco Aurélio. Ele é teólogo, filósofo, professor, doutor em ciências da religião, cursou arqueologia bíblica pela UMESP em parceria com a Universidade Hebraica de Israel, foi professor de sociologia, antropologia e teologia da rede Laureate International. Que mais aqui? Deixa eu ver aqui, eu me perdi até na pauta, que o currículo do camarada é enorme. Na FATEG em Santo André, CETEP no ABC e no Instituto Teológico Quadrangular. Também é escritor de 2 livros didáticos sobre o Novo Testamento, lecionou videoaulas de psicologia da religião, história da filosofia antiga e Novo Testamento, e logo mais está saindo seu mais novo livro, A Cristologia Angelomórfica Joanina. Hoje eu já acertei na primeira, hein? Amigo, a gente decora. Uma análise da narrativa e ascensão de Jesus em João, capítulo 20, versículos 11 ao 18. Marco Aurélio, 1 minuto e meio, então, para suas considerações iniciais. A diversidade de traduções bíblicas pode enfraquecer a fé? Bom, não deveria, né? Não deveria, porque as pessoas não deveriam ficar tão preocupadas com isso, porque a gente sabe que o texto bíblico foi escrito por homens e há divergências tanto na hora da tradução como nas tradições teológicas que a escreveram. Os períodos de escrita foram diversos, então a gente tem que perceber isso. Eu acho que quanto mais transparência para isso, vamos entender que Deus é muito maior do que o próprio texto bíblico representa. Há um povo que escreveu, há um grupo de pessoas que escreveram, há diversidade de pensamentos em cada época que se escreveram e se entendia Deus de uma forma. Claro que aí a gente tem toda a relação da inspiração divina, que já é um contexto diferente, mas todo esse contexto de traduções e tradições são importantes para nós entendermos como foi construída, mas a fé está muito além disso. A fé em Deus é um parâmetro superior. E aí, como nós estamos hoje num período científico, a gente tem que entender que a ciência traz alguns parâmetros diferentes, mas a fé em Deus é um outro âmbito, um outro contexto, então não deveria haver isso. Acontece porque, como disse um professor meu bem no início do curso de teologia, quem desvia por causa do conhecimento da teologia é porque, na verdade, nunca teve fé, eu estava buscando uma desculpa para desviar, né? Então é diferente. A gente procura desculpas para muitas coisas e uma delas, no contexto religioso, é esse. Então não deveria. Não deveria, mas acontece. Acontece. Maravilha. Professor Matheus Rangel, também 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Bem, vamos lá. Eu acredito que depende da maturidade do cristão em relação ao estudo bíblico, né? Se ele está numa fase inicial, se ele é um neófito, está aprendendo o que é Deus através da pregação do pastor, da Bíblia, e se ele tiver uma Bíblia, digamos assim, que tem uma tradução proveniente de alguns textos gregos específicos, ele pode, nessa Bíblia, não ter acesso a um Deus, digamos, todo-poderoso quando se diz respeito ao Jesus encarnado. Eu estou falando de algumas versões específicas, como a NVI, entre outras que são provenientes do texto crítico. Essas versões, que a base do texto crítico, inclusive dá origem à luz da tradução NE, a tradução Novo Mundo, usada pelos Testemunhos de Jeová. Essas Bíblias retiraram alguns adjetivos, um total de 157 versículos, por exemplo, e foram retirados alguns adjetivos em torno de Cristo, que qualifica a divindade dele, a humanidade dele. Isso gera algum problema, por exemplo, porque os apologistas do primeiro século, do segundo e terceiro século, eles combateram veementemente heresias com base na divindade e na humanidade de Jesus. E hoje, quando você lê uma Bíblia dessa, em Marcos 3,15, por exemplo, Mateus 24,36, as pessoas percebem que ali estão dizendo que o Filho do Homem não sabe a hora que ele vai vir, aí a pessoa cresce não com uma fé enfraquecida, mas deformada, por conta de uma tradução
que pode prejudicar o entendimento dela. Mas se essa pessoa já for madura na fé, a fé dela já se desenvolveu. Ela já não depende mais exatamente do que o texto faz. Ela tem condição de criticar, estudar, fazer um curso teológico. Aí nenhum tipo de versão pode enfraquecer ou deformar a fé dessa pessoa. Ok, então no seu ponto de vista pode acontecer, mas dependendo do grau de maturidade do crente, é isso? Exatamente. Maravilha. Pastor Luciano Scala, 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Muito bem, pastor. Eu acredito que essa diversidade de traduções bíblicas, elas podem sim trazer um problema para a caminhada da pessoa, justamente para aquele que está começando a sua caminhada de fé. Mas acredito que o enfraquecer na fé, enfraquecer na experiência com Deus, eu acho que não é capaz, não. Do meu ponto de vista, eu entendo a fala dos professores em colocar todos esses problemas que ocorrem nas traduções, essa diversidade, mas acredito que isso não pode influenciar ou enfraquecer a fé da pessoa. Olhando de uma forma mais pastoral, de acordo com aquilo que eu converso, que eu acompanho no meu dia a dia como pastor de igreja local, eu vejo que enfraquecer na fé não. Pode trazer algum tipo de confusão em alguns textos, né, como o próprio professor colocou, alguns textos complexos, pode trazer uma confusão, mas enfraquecer na fé, eu acredito que não seja capaz. Maravilha. Feito então as considerações iniciais, deixa eu só fazer a minha correção aqui, como a gente não tem mais falado do currículo dos professores, eu acabei passando um pouco, mas vamos lá. O Luciano Scala é pastor, graduado em filosofia e em teologia, pós-graduado em bioética, pastoral da saúde e gestão executiva em comunicação, atualmente é pastor e vice-presidente da comunidade evangélica Vale da Bênção, diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, presidente da ONG Instituto Viver na Bênção e responsável pelo seminário teológico da comunidade evangélica Vale da Bênção, em São Paulo. O professor Matheus Angel, ele é bacharel em teologia, psicopedagogo, especialista em manuscritologia, professor de hebraico e grego bíblico e diretor do Instituto Teológico Koinonia. Nós fazemos questão de ressaltar aqui o currículo dos nossos convidados, dando a vocês o entendimento de que eles têm conhecimento, ou seja, estão falando com base, estão falando com conhecimento e vivência naquilo que nós estamos tratando. Nós vamos ouvir agora então os áudios retirados da internet. O primeiro áudio é do Danilo Felipe, ele diz que a quantidade de traduções novas se torna um telefone sem fio. E o Wilson Paroski, acredito que seja essa forma de pronúncia, Wilson Paroski, ele é doutor e professor, e ele diz que existem alterações doutrinárias, mas elas não têm a intenção de destruir a fé cristã e a crítica textual que veio como uma confirmação da fé. Vamos ouvir os dois áudios e voltamos com os nossos convidados. Muitas pessoas dizem e defendem a quantidade de traduções novas para linguagens modernas, visando facilitar a compreensão, mas acredito que nessa tentativa de facilidade de entendimento, suprimem a palavra, o que realmente quer dizer a palavra. No fim das contas, a palavra ela acaba se tornando um telefone sem fio, né? Muitas vezes o tradutor não consegue realmente transmitir aquilo que foi transmitido no original. Esse telefone sem fio acaba tornando as pessoas preguiçosas em realmente procurar aquilo que foi escrito originalmente. E essa preguiça acaba enfraquecendo a fé de muitos e ficam com aquilo que ouviram. Aquilo que ouviram do pastor, aquilo que leram na Bíblia com uma versão, com uma linguagem um pouco mais moderna e não conseguem entender o real sentido daquilo que foi escrito com a linguagem original, que muitas vezes as traduções mais antigas conseguem transmitir de uma melhor forma do que as traduções modernas. Sabemos que realmente existem dificuldades em traduzir do hebraico, traduzir do aramaico, muitas questões, traduzir do grego, mas a quantidade de traduções que já tivemos no começo já são suficientes para que a gente possa ler a Bíblia com uma qualidade e com a facilidade do entendimento. 96.5 Debate da Vida. Definitivamente nós podemos confiar na Bíblia que temos. É lógico que os copistas eram pessoas falíveis. Deus usou mãos humanas para que a Bíblia chegasse até nós. E tudo aquilo que é humano contém falhas. Os copistas cometeram os seus erros no processo de cópia e recópia da Bíblia. Mas esses erros, ao compararmos os manuscritos, eles podem ser identificados
e podem ser corrigidos. Nenhum ponto cardeal da fé cristã se baseia num texto isolado. Então, mesmo que um texto haja sido alterado, nós temos diversos outros que dão o respaldo necessário àquela doutrina. E a crítica textual veio como uma confirmação. A fé em Deus nunca foi abalada e a convicção de que, de alguma forma, Deus teria preservado as Escrituras também nunca foi abalada. Bom, então aí os áudios que nós retiramos da internet. É importante sempre lembrar que são trechos retirados da internet que têm conexão com o tema, com aquilo que nós estamos tratando, o nosso tema de hoje, se a diversidade de traduções e versões bíblicas podem enfraquecer a fé do cristão. Nós queremos a sua opinião, é muito importante que você participe, inclusive da nossa enquete. A nossa enquete fica disponível no Instagram e também disponível no Facebook. No Instagram você vai no Stories, então vai lá no instagram.com/eutona-vida, vai no Stories da Vida, então você tem que seguir a Vida, siga a Vida, vá no Stories e lá você vai ter a pesquisa sobre o tema de hoje. No Facebook você também vai curtir a página da Vida, que também é Eu Tô na Vida, vai na transmissão ao vivo, você clicou na transmissão, o Facebook já te abre a pesquisa, basta você responder se você acredita que sim ou se você acredita que não. A sua opinião é muito importante para nós. Além da participação na pesquisa, você pode também mandar a sua opinião por escrito, pelas mídias sociais e também pelo WhatsApp da Vida, que é o 12-99747-2010. É muito importante que você participe. Eu tenho dito que o nosso ouvinte é o nosso maior patrimônio, o nosso ouvinte é aquele que faz e movimentar o nosso debate. Então o debate é para vocês e o debate é também para que vocês participem e através das suas perguntas, através das suas considerações, isso fomente o debate e os nossos convidados possam te ajudar na elucidação e na convicção sobre os temas que nós tratamos aqui. A diversidade de traduções bíblicas, ela pode enfraquecer a fé? Nós queremos as considerações de vocês, a opinião de vocês. Nos áudios que nós retiramos da internet, eu quero ressaltar aqui a do Daniel Felipe, que ele comentou que as antigas já seriam suficientes. Então eu começo essa segunda etapa aqui, dentro do primeiro bloco, que é a parte da explanação, perguntando aos nossos convidados, além da sua consideração, se vocês acreditam que as versões antigas já seriam suficientes. Porque às vezes, será que a gente não começa a inventar demais? Começa a querer gerar versão. Algumas pessoas vão dizer que isso é apenas comercial, ou seja, que as editoras estão criando versões para vender mais Bíblias. E será que isso não acaba causando confusão? Será que se ficasse lá com a primeirinha, eu não sei se os nossos professores podem nos ajudar aqui, mas ao meio da Revista e Corrigida, ela tem até uma linguagem mais rebuscada, né, mais coloquial. Será que não seria suficiente parar por aí? E aí o debate nem precisaria existir, porque teríamos apenas aí uma versão? Começo com o professor Luciano Scala, pastor e professor Luciano Scala, que terá aí 3 minutos para fazer a sua consideração. Bom, pastor, acredito que essa diversidade de traduções, ela visa dar o acesso para que as pessoas tenham com mais facilidade o acesso ao texto e uma compreensão do texto. Uma vez que ela tem uma linguagem que seja mais atualizada, ela consegue compreender melhor. Isso partindo de um ponto de vista, né, mais prático. Porém, nós sabemos que algumas traduções, elas de fato vão trazer problemas. Algumas palavras, elas podem trazer mais confusão do que ajuda. Então, acredito que esse seja um dos limites. Olhando para o nosso tema do debate de hoje, enfraquecer na fé, por conta de uma tradução, das traduções bíblicas, eu acredito que seria muito extremo. Se nós falarmos que alguém enfraqueceu na fé, isso eu como pastor que conduz uma igreja local, alguém que enfraqueceu na fé por conta das lutas, das adversidades da vida, por uma falsa teologia ensinada, uma falsa explicação bíblica acerca das coisas da vida, acredito que sim. Acredito que alguém enfraquecer na fé por uma vivência no pecado, por estar tendo uma vida totalmente comprometida na sua comunhão com Deus, eu acredito que sim. Essa pessoa, ela sem dúvida vai enfraquecer na fé. Se o tema fosse esse do debate, a resposta seria sim. Mas por conta das traduções bíblicas, esses limites das traduções, essas palavras que às vezes são mal colocadas ali, que vão trazer até uma certa confusão em alguns textos complexos, eu acredito que isso não seja motivo, isso não leve alguém a enfraquecer na fé. Esse é meu ponto de vista. Eu não conheço, por exemplo, da minha comunidade, eu não posso usar a minha comunidade como uma regra, mas eu nunca tive um caso de alguém que enfraqueceu na fé porque olhou o texto e aquela palavra trouxe uma confusão e por conta disso a pessoa enfraqueceu na fé.
Maravilha. Feita a consideração inicial, então, do pastor Luciano, nós vamos ao professor Matheus, diretamente do Rio de Janeiro, né? Faltou falar isso. Diretamente do Rio de Janeiro, né? Que tem todo o professor Rangel até que é mais moderado, mas tem um aí que é Jesus daquele puxado. Professor Matheus, 2 minutos e meio a 3 para sua consideração. Então, Jesus, né? Nós temos alguns métodos de tradução, né? Conhecido como equivalência formal, que é um método tradicional, e equivalência dinâmica. Cada método propõe colocar a Bíblia, a tradução, de uma certa forma. Vale lembrar que, numa certa aula de crítica textual que eu estava aplicando, o aluno falou assim: professor, por que você não faz a sua Bíblia? Porque foi uma aula que eu estava questionando a autenticidade dos textos e a distância do texto que dispomos em português em relação aos textos originais em grego e em hebraico. E eu falei para ele, porque não existe nenhuma tradução que seja 100% fiel ao texto original. Ainda que haja essa propaganda, né, você compra lá a ACF, está lá, 100% fiel ao texto original. Mas o conceito de original, ele se varia bastante. Inclusive o Dr. Wilson Paroski fala isso nesse livro aqui. É um conceito que você tem 4, digamos, conceitos do que seria o texto original. Agora, o texto autógrafo, que nós chamamos na crítica textual de ecdótica, proposto aí por Karl Lachmann no século XIX, ele é diferente. Então, existe o que nós temos hoje como textos considerados originais, das quais os textos gregos são oriundos e das quais as versões inglesas são oriundas desses textos gregos, e assim até chegar ao português, né? Então, quando nós falamos de as Bíblias mais antigas eram melhores, isso é uma certa simplicidade e até mesmo falta de entendimento do que propõem as Bíblias novas. As Bíblias novas, elas tentam resolver, a língua é um fenômeno vivo, que está sempre se atualizando e sempre será necessário novas traduções. O que eu aconselho, no caso, ao nosso querido ouvinte, ele se instruir, ele se habilitar dentro do estudo mínimo de crítica textual para poder conhecer, saber qual é a melhor versão, saber um texto crítico, o que é um texto recebido, para saber qual versão provém de quê, qual a proposta, o que é uma equivalência formal, o que é uma equivalência dinâmica, e assim ele vai ter maturidade para poder escolher e selecionar uma versão. A versão que eu mais indico é a King James de 1611, a ACF também de 1995. Outras Bíblias, eu tenho, claro, né, as minhas ressalvas, mas, por exemplo, se você pegar uma NVI, que é uma Bíblia que eu não gosto da tradução dela, no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento ela, para mim, tem a melhor proposta. Então, como é que fica, né? Usa o Antigo Testamento em uma e o Novo Testamento em outra? Então, convém que o leitor, ele saiba. E hoje não é tão difícil, porque você tem aplicativos disponíveis, como o My Bible, por exemplo, disponível para qualquer pessoa, de domínio público. Pode baixar no celular, no Android, no iOS, e a pessoa vai ter como ter acesso lá, por exemplo, a um comentário de Champlin, que contém lá dizendo, isso foi retirado, isso foi adicionado, e dando uma mínima ali a respeito desse tipo de seleção, de tradução que a pessoa possa querer fazer, né? Então, enquanto ela não se habilita para fazer minimamente isso, ela fica refém de qualquer informação que ela tem. Maravilha, feita a consideração inicial aí do professor Rangel, que em breve terá a Bíblia Rangel. A gente tinha a Bíblia Shed, em breve aí a Bíblia Rangel. Professor Marco Aurélio, até 3 minutos para sua explanação. Bom, como foi dito já, acho que eu vou acabar sendo repetitivo aí em toda a argumentação, mas de fato a tradução sempre tem um problema, né? Todo tradutor é um traidor, né? Ele faz a sua tradução a partir de todo o seu contexto também, você tem que entender isso. Ou, como diria um professor meu, todo tradutor e intradutório, né? Que é um traidor, né? É a mesma questão. Então, assim, por mais que nós pesquisemos, o melhor seria a pessoa se instruir, como já foi dito aqui, mas a gente sabe que não é possível. Então, a gente tem que evitar aqueles textos que sejam muito óbvios. E eu gosto da poética aí, da Almeida, corrigida e tal. Tem seus problemas também. Eu hoje uso, assim, prefiro fazer a minha tradução logo direto no texto, né? No aquilo que a gente conhece como mais próximo do original, que seria o grego, o hebraico. Eu, normalmente, se vou ministrar ou trazer uma palestra, eu vou no original e faço a minha tradução. Eu sou um traidor de mim mesmo, vou dizer assim, porque eu vou lá e faço a minha tradução normalmente. E às vezes eu brincava em algumas palestras, eu fazia uma tradução diferenciada do tema,
mostrando que era possível fazer essa tradução, criando uma poética até mais bonita do que o próprio texto, para mostrar como o texto, às vezes, tem lá o seu problema de quem vai fazer a tradução. Claro que nós temos que estudar, criar todas essas ideias. E tem um outro problema é que a gente não pode só traduzir palavra por palavra, porque precisa do campo semântico para entender o contexto quando traduz de uma parte para outra, né? Ou seja, do hebraico ou do grego para o português. Sem esse campo semântico, nós faremos algumas traduções meio contraditórias no tema. Então, todas essas relações precisam ser feitas. Agora, como as pessoas são o membro da igreja, não tem todo vamos dizer, esses instrumentos, né? Essas ferramentas para poder trabalhar, ele tem que confiar aí mais no texto. É melhor pegar a tradição que já está acostumada a cada igreja, que tem as suas tradições, né, de traduções. Mas eu, por exemplo, se fosse fazer, esquecendo todo esse lado tecnicista, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, é católica, aí talvez os protestantes não vão gostar muito, mas eu acho ela boa, né, nessa questão. Já não gosto, por exemplo, eu vou falar, não sei se seria ético, mas, por exemplo, a mensagem. Para mim, ele já traz o entendimento do tradutor, assim, ela não abre muito campo para você poder fazer certas interpretações teológicas que eu acho importante. Parece que ele vai direto, como já dando a entender certas questões. E eu gosto de entender o contexto, eu não trabalho apenas com o texto em si, eu preciso entender o contexto do que foi escrito e por quê. Então, tem todas essas relações. Pensar nas traduções também, nós temos que imaginar que o copista, como foi dito aqui, não copiou e errou ou mudou porque quis, né? Teve todo um processo, uma problemática de entendimento do que estava escrito, entender que os textos tinham um problema para poder ser escrito. O próprio Paulo, quando escreve, ele tinha que escrever e economizar espaço, escrever muito junto. Tudo isso trouxe problemas de identificação da leitura do texto ou da interpretação do grego para o latim, né? Da Vulgata, todos esses temas todos aí. Então, todas essas relações precisam ser pensadas. Maravilha. Bom, nós queremos saber a sua opinião, você que é nosso ouvinte, você tem dificuldade com relação às versões? Embora talvez a gente chegaria a uma outra conclusão, né? Será que o crente lê a Bíblia? Talvez tem muita gente que diz assim, pastor, eu não entendo muito desse negócio aí não, porque eu não tenho lido a Bíblia, né? Então, será que as pessoas têm lido a Bíblia? Talvez seja um outro tema para debate nosso. Mas com relação às diversidades de versões, de traduções que nós temos, isto é útil para o reino ou não é útil para o reino? Será que isso enfraquece a fé das pessoas? Porque ao ler isso, se a pessoa já tem uma fé meio cambaleante e ela começa a ver, será que isso não pode ser inclusive um motivo para enfraquecer a fé da pessoa? Ah, não, aqui ó, tem uma contradição aqui, tem uma contradição ali, essa versão diz isso, essa versão diz aquilo. Será que isso não pode ser um instrumento para enfraquecer a fé do cristão? Nós queremos a sua participação e a sua opinião através das mídias sociais, através do WhatsApp da Vida. Já temos aqui algumas opiniões e já nós vamos contribuir com o nosso debate, trazendo a opinião dos nossos ouvintes, e nós queremos a sua participação, inclusive na nossa enquete. Após o intervalo eu já volto com o resultado da nossa pesquisa. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 12 9747 2010. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu, o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular da Touros. Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP, terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio a pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 3412 8871. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. A vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. E pelos 96.5, tá aí 96.5, vem pra cá com o nosso, a nossa transmissão ao vivo. Você vai assistir ao Debate da Vida através do Instagram ou do Facebook ou youtube.com/Eu Tô Na Vida, né, Cláudio? Exatamente. Então você participa conosco nas mídias sociais, no youtube.com, eu peço pra você, youtube.com
youtube.com/eutonavida, eu peço para você se inscrever no canal, clicar no sininho, clica no joinha, eu já fiz a minha parte aqui, e compartilha também com quem você conhece. Nas mídias sociais, tanto no YouTube, no Facebook quanto no Instagram, você também pode compartilhar, compartilhando com mais pessoas que você conhece. Isso ajuda para que aumente a nossa audiência e mais pessoas possam ser edificadas. É importante lembrar que o nosso debate não tem como propósito ser apenas um local de polêmica, ser apenas um lugar em que haja o embate, muitas vezes até agressivo. Não, a ideia é que o debate, a ideia é que o embate sirva para te ajudar no crescimento da sua fé, no crescimento das suas convicções, naquilo que diz respeito ao reino e também com relação aos assuntos do nosso dia a dia. Então o nosso debate ele tem um propósito, ele é propositivo de te trazer crescimento. Então se você quer trazer crescimento para a vida de seus amigos, das pessoas que você conhece, dos membros da sua comunidade, por que não do seu pastor? Então aproveita agora e já encaminha para eles aí, pelo menos para 3 pessoas. Encaminha aí tanto as mídias sociais quanto a frequência da rádio, para que as pessoas possam acompanhar e nós possamos crescer cada dia mais no conhecimento das coisas do reino. O tema nosso de hoje é este: a diversidade de traduções bíblicas. Elas podem enfraquecer a fé? Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação. Na nossa pesquisa no Facebook, 17% estão dizendo que sim e 83% estão dizendo que não. No Instagram, 32% estão dizendo que sim e 68% estão dizendo que não. Então a maioria diz que não, mas nós temos um número considerável, principalmente no Instagram, 32% estão dizendo que sim, que as versões da Bíblia, as traduções da Bíblia podem sim enfraquecer a fé. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Aliás, nós temos participação, Simone, em vídeo Sim. e em áudio. Áudio, vídeo, e o vídeo vem lá do Japão. Ei, é lá do Arnaldão? Do Arnaldão. Amém, vamos lá. O Arnaldo é o vídeo. Ó, a gente vai ouvir também o áudio aqui do presbítero Marco e também o José Alves de São José dos Campos, mas como sempre, a gente fala que tem privilégio o vídeo, então vamos ver o vídeo, né? Vamos lá. Vamos lá. Paz do Senhor, Rádio Vida. Bom, eu acredito que essa diversidade de traduções, elas podem não enfraquecer, mas sim enriquecer o nosso vocabulário bíblico, porque em algumas traduções a gente encontra algumas palavras difíceis, mas em outras traduções a gente encontra as mesmas palavras com uma facilidade de compreensão. E a gente pode estar pesquisando de acordo com a versão que a gente consiga ter um melhor entendimento da palavra de Deus. Se tem debate, tem vida. A paz do Senhor, pastor Cláudio Apolinário, presbítero Marco Fortes. Eu acredito que sim. Depende do pastor que está pastoreando a ovelha, da tradução que ele usa. Porque algumas versões são adulteradas. Por exemplo, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E outras traduções dizem que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então acredito que sim. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. A paz do Senhor a todos os debatedores. Eu sou José Alves aqui de São José dos Campos. E quer dizer que por ler algumas traduções, o crente não pode desistir da fé. Mas existem muitas coisas por a pessoa não entender e pode desistir de seguir Jesus. Tem um neto que acreditou em uma profecia e acabou, a profecia não cumpriu e ele nunca mais voltou na igreja. Bom, vamos lá. Então as opiniões dos nossos ouvintes. A gente vai voltar agora com os nossos convidados. Vocês podem, obviamente, continuar participando e já a gente lê mais algumas considerações. Mas voltando aqui com o Marco Aurélio, com o professor Mateus, também com o pastor Luciano, eu achei interessante já nas duas considerações que o Arnaldo fala sobre enriquecer o vocabulário bíblico. Mas levando em consideração o que foi dito, inclusive, pelo Marco Aurélio aí no primeiro bloco, ele colocou uma frase que eu achei interessante aqui: todo tradutor é um traidor, né? Então, se todo tradutor é um traidor, é enriquecer o vocabulário, ou a gente acaba, para enriquecer, a gente acaba pecando e traindo o original? Primeira pergunta. Segundo, o presbítero Marco colocou aqui que há adulteração.
Bom, peraí, se a gente entende que há adulteração nos escritos bíblicos, como confiar que a Bíblia realmente ela é a palavra de Deus? Está aberto o microfone para os três, quem quiser começar, fique à vontade. Bem, dá licença, gente. O que acontece? A respeito de enriquecer o vocabulário, eu vejo que realmente enriquece. Porém, aquele negócio, se você lê outros livros, às vezes te enriquece até mais, né? Porque o enriquecimento do vocabulário não é da área da tradução bíblica. O objetivo das traduções das versões é proporcionar acessibilidade a pessoas que querem uma versão mais erudita, que querem entender, porque as palavras erudita carregam um significado mais específico. Quando você pega uma NTLH, por exemplo, nova tradução da linguagem de hoje, ela, com o objetivo de gerar acessibilidade, muitas vezes paga o preço de se distanciar do sentido original do texto. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, a pergunta do irmão que fala sobre adulteração, é muito comum essa galera aí, às vezes no YouTube, e observar um teólogo de uma escola liberal falando que a Bíblia ela não é mais a palavra de Deus, que ela não contém em si o conteúdo divino necessário, que é apenas um livro para ser admirado literariamente, mas ela não comunica o recado divino, né? E isso daqui, ó, serve para poder mostrar para algumas pessoas. Tem esse livro aqui, chamado, né, em grego, Novo Testamento Grace. O que esse livro, para que ele serve? Ele tem aqui um Novo Testamento grego, e embaixo tem um aparato crítico. Para que serve um aparato crítico? É justamente para mostrar se o texto foi adulterado ou não. Então, como que nós podemos responder esse irmão? Quando você pega o texto de Romanos capítulo 8, verso 1, em grego é oideara nun katerina tois eristo Iesu. O que está dizendo aqui? Ele está dizendo que, de fato, a palavra, aqueles que não vivem na carne, mas no espírito, não está no texto. Mas o aparato crítico vai dizer que essa expressão está, sim, nos manuscritos considerados os melhores. Você pega, por exemplo, cadê? Aqui, ó. Me kata sarki peripatusim, ou seja, ele está no manuscrito A, o manuscrito A, que é o texto alexandrino, o manuscrito D, que é o manuscrito de Beza, que são textos que são da mesma idade do Sinaítico e do Vaticano, considerado aí entre os grandes códices. Então, quando uma pessoa diz que um texto não está no original, ela precisa saber que isso não é uma informação dela. Ela vai ter que confirmar isso dentro do aparato crítico. Caso ela não confirme, é só a opinião de um liberal tentando denegrir a palavra de Deus. Professor Mateus, então vamos lá. Partindo então dessa tua consideração. Se nós levamos em consideração então o aparato crítico e livros auxiliares para a interpretação da Bíblia, dos textos bíblicos, então para que ter essa quantidade de versões? Algumas pessoas criticam dizendo que isso é apenas comercial. Ou seja, que a Sociedade Bíblica do Brasil ou tantas outras editoras fariam isso para aumentar vendas, porque se eu tenho a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista Atualizada, ou Almeida Corrigida Fiel, eu já não precisaria mais de outro, mas aí surge a NVI, surge a NTLH, e aí a pessoa, ela fala, pô, peraí, eu tenho que comprar essa nova agora, que é pra... Então, será que isso não é apenas comercial? Tô levantando aqui, obviamente, uma questão aí que pode levantar as orelhas daqueles que são os donos das editoras que fazem a comercialização. Mas será que a Bíblia não se tornou apenas um objeto de comercialização e a gente acaba gerando confusão? Porque, veja, dentro da colocação feita pelo professor Rangel, pro pastor Luciano e também ao Marco Aurélio, se nós temos um aparato crítico, se nós temos livros auxiliares, por que não ter apenas uma versão da Bíblia e a pessoa compra lá o aparato crítico para ela ter as devidas interpretações? Para que tantas versões de Bíblia? Pastores. Por duas razões, né? Se é comercial, 80% é comercial e 20% é com base no fato linguístico, né? Ferdinand de Saussure, o pai da linguística, diz que a língua se transforma. Então, as pessoas precisam também, por exemplo, se você pega uma Bíblia de 2016 para trás, ela está sem o novo acordo ortográfico. Então, faz-se necessário colocar uma Bíblia dentro desses ajustes, até mesmo porque se a pessoa estuda muito a Bíblia, ela vai aprender a língua antes do novo acordo ortográfico, né? Então, a língua se atualiza, mas isso é 20% científico. O volume de traduções e versões que nós temos não diz respeito a esse fato científico, diz respeito à questão comercial. Ok, né? Então professor Mateus... É a capa diferente, é um anexo que se coloca ali dentro e...
É mais comercial, do ponto de vista. Bom, então vocês concordam comigo Bruna, concordem comigo, eu tô dando aqui, fazendo uma colocação, que a possibilidade de ter muita coisa comercial, isso existe. Claro, existe. É uma capa diferente, é um conteúdo que se acrescenta, uma Bíblia específica para a mulher, que vai destacar os textos, que fala para a mulher, uma Bíblia que vai destacar os heróis da fé, apenas isso, comercial. Maravilha. Bom, então, vamos ouvir o Marco Aurélio, então. Isso daí que o pastor Luciano está falando, já seria a proposta do estudo que tem na Bíblia, e não a versão bíblica em si. Sim, pega-se uma versão. Sim, pega-se uma versão e coloca lá estudos específicos para isso ou para aquilo. Sim. Ok, aí essa é comercial mesmo, né? Então, já fica mais ou menos lacrado. Mas vamos lá, vamos ouvir o Marco Aurélio aqui, ele levantou a mão? Sim, a questão que foi levantada pelo professor também fala que ele estava usando ali, acho que o Nestlé Aland, é esse texto que você estava usando, né, para a interpretação do texto de Romanos? A versão Nestlé Aland? Isso. Tá. Então, ela apresenta... 28ª? Eu uso mais a 27ª, mas acho que tem pouca diferença nesse caso. Então, todas essas relações sobre a tradução, sobre o aparato crítico, é normal, tem mesmo essas relações. Talvez o texto que o ouvinte estava falando pegou exatamente uma tradução, né, de uma outra tradução em que não usava esse termo. Isso você vai ver em Atos 9 também, muitas divergências textuais. Essas relações existem, quer dizer, o copista de cada época acabou pegando um tema diferente do outro. João 4 também tem esses problemas, faltam trechos de um que está no outro, e o Nestlé Aland, pelo aparato crítico, vai dizendo aí, né, quais são os textos que tem, que não tem, Valentiniano e todos os outros. Então, isso existe mesmo. Agora, uma outra questão, quando ele falou que os liberais fazem isso não é verdade, né? Os liberais realmente explicam que acontece exatamente isso. Existe divergência aqui por causa do texto tal e o aparato crítico tal. Quer dizer, esse argumento ad hominem que foi usado aqui, de que os liberais fazem isso de maldade, não é verdade. Eles abrem o leque para o entendimento completo dessa questão. Então, não vão dizer nunca que a Bíblia omitiu isso, aquele texto está mentindo aqui, está negando esse fato, não. Eles vão falar, o aparato crítico no texto alexandrino diz isso, e aí vai usar todos os outros, né? Para explicar onde um texto está completo, outros não. Então vai ter toda essa divergência. A questão do Ferdinand Saussure, que ele vai falar isso, a Ferdinand Saussure que ele também usou sobre a questão da linguagem, já tem um outro problema para nós também. Por exemplo, como se usa o King James. O King James é uma tradução inglesa de um texto original grego e hebraico. Então, quando traduz do inglês para o português, nós também teremos essa relação de diferença de contexto teológico até. Porque é o inglês traduzindo o texto original. Então, eu tenho que pensar que eu, brasileiro, né, da língua portuguesa, preciso ter um texto, e aí eu concordo com você, vamos fazer uma pesquisa geral, a SBB, todo esse grupo, vamos pegar uns caras competentíssimos, aí o professor que está aí, né, os professores que estão aqui, fazerem essa tradução já do original direto e ter uma tradução em português nacional, onde possa ter todo esse âmbito. Aí tem o nosso contexto ideológico, nossos conceitos de sociedade, a nossa identidade com Deus, a identidade com o próprio texto bíblico, porque o King James, apesar de ser boa, e eu não nego isso, ela tem toda uma relação do mundo inglês, do pensamento. Mas é igual, professor, a Bíblia Jerusalém, que ela vem traduzida do francês belga, que vem para o nosso idioma. Então, ela, nesse meio tempo vai se perder também alguma coisa no caminho. Não, eu não estou nem defendendo a Bíblia de Jerusalém. Eu falo que eu gosto mais, mas que nem eu te disse. Quando eu vou fazer a minha leitura e a minha tradução, eu vou direto do original. Exatamente. Olha, deixa eu pegar aqui uma consideração que foi feita pelo pastor Luciano Scala. Ele fez uma consideração bastante pertinente no sentido de ele já ter visto pessoas que enfraqueceram na fé por questões de adversidades, por questão de vivência no pecado. E aí ele ressaltou, ou por falsas teologias. Sim. Mas as falsas teologias não acabam surgindo muitas vezes exatamente por estas possibilidades de eu interpretar com base nesta versão ou naquela versão? Acredito que não seria essa a minha ideia quando eu coloquei essa questão. As falsas teologias, por exemplo, se apresentar um Deus, por exemplo, que vai te privar de passar por adversidades. Isso enfraquece a pessoa, porque a pessoa ela vai se tornar um crente sem aquela firmeza de resistir uma luta, uma adversidade da vida. Então vejo que o problema aí não seria nenhuma tradução. Aí seria um problema de interpretação da Bíblia. Daí, independente da tradução, a interpretação que o pastor vai ter daquele determinado texto, isso vai trazer problemas para a pessoa. Não, então, mas o professor Mateus, ele fez o comentário de que algumas versões, algumas palavras, então vamos colocar por uma NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Se nós pegarmos, eu não vou lembrar exatamente o número, mas, por exemplo, da NVI para NTLH,
O que muda, basicamente, é o arcabouço de palavras do português que a Sociedade Bíblica do Brasil vai utilizar para fazer a tradução. Então, exemplo, se a NVI utilizou 12 mil palavras do vernáculo do português, a NTLH trabalhou com 8 mil. Então, quando eu trabalho com menos palavras, então é assim que funciona o processo de tradução. Estive na Sociedade Bíblica do Brasil, no Museu da Bíblia, e lá que me explicaram isso. A informação não é minha aleatória, foi a Sociedade Bíblica que dá essa informação, de que primeiro define quais são as palavras que vão ser utilizadas. Então tá aqui, vão se utilizar 8 mil palavras do vernáculo. Ok, separou as 8 mil, quando aparece no original grego uma determinada palavra, não, peraí, mas qual é a palavra dentro daquele arcabouço que se definiu que eu vou utilizar aqui? Eu não posso pegar uma 8001, 8002, não, já se definiu as 8000. É ruim isso. Aí, e isso é fato, Então, automaticamente, eu acabo pegando alguns trechos que eu tiro o poder do sangue de Jesus, ou eu tiro o poder disso, ou o poder daquilo. Não abre margem para que eu não vou nem dizer os falsos mestres, porque tem muita gente bem intencionada fazendo má teologia. Sim. A intenção é boa, mas ela pega lá uma versão e ela fala, olha aqui o que quis dizer. E daqui vai fundamentar. E daqui fundamenta as falsas teologias. O problema... Não, pode falar. A questão, por exemplo, de fechar nessa quantidade de palavras português para o hebraico, por exemplo, é muito difícil, porque o hebraico é um número pequeno, né? De vocabulário menor, né? 3 mil, 4 mil, algo assim. E aí 8.134. Oi? 8.134 palavras no hebraico. Isso, mas aí com as divergências, com as diferenças e tal. Mas, em suma, se você tem essa quantidade mínima, quando você vai traduzir do português, por exemplo, para o português que é mais amplo, você não tem a palavra específica já, né? Se você tem que diminuir aí, ou diminuir o contexto. O que você precisaria? Você precisaria usar todo o campo, porque, por exemplo, vamos usar um fato simples, por exemplo, o grego e o hebraico. O grego tem na palavra amor 4 tipos de palavra para poder entender todo o contexto do que é o amor para o mundo grego. No hebraico a gente tem o Ahavá, se não me engano, e aí tem toda a divergência dela, mas ela é basicamente isso para usar no amor humano, no amor de homem entre mulher, no amor, né, essas questões todas. Aí o professor pode até falar melhor do que eu. Então, mas aí o que acontece? Só no contexto do grego, né, que é o mais que eu vejo assim, que ajudaria muito, ágape, que é um amor que a gente normalmente traduz como amor condicional, mas é muito mais do que isso. Aí Filos, que é amor de uma amizade entre homens, Eros, que é o amor sexual e tal. Então você, quando lê no texto original ali, do grego, por exemplo, você já entende qual é o contexto que o cara está usando. Dentro do hebraico já tem uma divergência, uma dificuldade um pouco maior para isso. Professor Matheus, então, o que acontece? Na verdade, não é bem assim como o pastor está falando. As palavras, elas, ainda que carreguem o seu significado original, lexicográfico, a gente chama assim, ou seja, aquele que vem com ela, né? A palavra vem com o significado pronto. O contexto sempre será majoritário. Então, exatamente, é isso que eu falei. Por isso que eu falei no início da minha fala lá, que precisa do campo semântico para entender a palavra e fazer a tradução para o português. Mas a palavra em si tem só uma palavra no hebraico, aí você precisa do quê? De todo o campo semântico. E é essa a ideia. Aí, de repente, você usa uma palavra num campo semântico diferente. Não, então o que o pastor está chamando de campo semântico é contexto, né? Exatamente. Por exemplo, você tem a palavra oev, que é o verbo hebraico no tempo perfeito, que vem da expressão hebraica, né, no infinitivo ahavá, que vai ser traduzido como amor. E praticamente não tem outra palavra para amor dentro do hebraico. Então, ainda que se usem várias palavras. Eu já vi na Bíblia até a palavra cativeiro sendo usada para amor no Antigo Testamento em hebraico. Sim. Porque queria denotar o amor de Deus através do ato de disciplinar os seus filhos no cativeiro babilônio. Então, ou seja, às vezes as pessoas, elas definem um número de vocabulário específico, mas esse número de vocabulário específico do português tem uma aplicação contextual acostumada na nossa língua. Quando vai pegar do hebraico, a palavra hebraica tem um volume de significados aplicado dentro da língua hebraica. E aí tem uma incongruência. Um outro fato que eu poderia demonstrar aqui para vocês, a nível de exemplo, é se você pegar Números capítulo 12, verso 1. O texto de Números 12, verso 1, está escrito assim, né, em português: e Miriam e Arão falaram contra Moisés. No texto hebraico está Vatidabel, Miriam ve Aharon be Moshe. Quando você pega aqui, e falaram, esse verbo falaram no português, ele está na terceira pessoa masculino plural. O que nos ajuda a entender que o masculino plural é usado para falar de mais de uma pessoa.
Então a gente entende que Miriam e Arão murmuraram contra Moisés devido por causa da mulher cuxita. Na verdade? Porém, no texto hebraico, o verbo ele tem a questão do gênero. No português, o verbo não tem gênero, mas no hebraico tem. No português, o verbo está no feminino, o que significa que foi só Miriam que falou contra Arão, não foi Moisés. Isso ajuda a entender uma questão muito importante, pastor Cláudio e amados pastores. Porque no verso de número 10, de números 12, vai dizer que só Miriam ficou leprosa. Se a gente não tiver, por exemplo, a luz do texto original aqui, nós achamos que Deus foi injusto. Por que os dois falaram contra Moisés e só Miriam ficou leprosa? Mas o verbo hebraico, a questão de gênero, o gênero do verbo, indica que só Miriam falou contra Moisés. Por isso só ela ficou leprosa. Isso daí já não é um problema de tradução, é um problema de incompatibilidade linguística. O português, para poder arrumar essa questão, iria ser necessário um alongamento, né, na palavra, na expressão frasal, para poder dizer isso. E muitas vezes a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela tem o objetivo contrário, que é a elipse. A elipse é o enxugamento do texto, para que ele fique menor, para que dê menos folhas, e aí entra o objetivo comercial, mais uma vez, matando o objetivo da tradução. Bom, deixa eu ler aqui a opinião de alguns ouvintes. O Sérgio José Oliveira diz assim: na minha opinião, irá fortalecer, pois os que amam a palavra de Deus irão fazer uma excelente exegese bíblica. Leandro Silva, pelo contrário, a diversidade só nos ajuda no conhecimento das escrituras, pois algumas versões têm descrição de difícil entendimento. Oséias de Paula, São José dos Campos: não acho que as várias versões bíblicas enfraquecem a fé. Pelo contrário, enriquecem o conhecimento e o estudo do texto bíblico, desde que se mantenha fiel aos originais escritos. Ok, mas é exatamente esse o ponto. Esse desde é o desafio, que esse é o desafio. Desde que se mantenham fiéis. Aí eu vou para uma frase dita pelo professor Mateus na sua fala inicial. Não existe nenhuma tradução fiel ao texto original. Como é que a gente junta essas duas pontas? Porque o ouvinte, desde que se mantenha fiel... Pô, se manter fiel, tá resolvido o problema. A construção é teológica. Uma afirmação, né? Eu acho que a gente ficou sem responder, né? Por que ninguém tem uma Bíblia e um aparato crítico? Seria, de fato, muito mais simplificado. É porque o aparato crítico é grego, latim e com alguns algarismos árabes, né? Ou, no caso do Novo Testamento. Do Antigo Testamento está em hebraico e grego e também alguns algarismos árabes. Então, o aparato crítico é uma ferramenta técnica de teólogos que estão se especializando na área de crítica textual, grego, teologia do Novo Testamento, e geralmente faz-se necessário ou a pessoa estudar ou ela consultar alguém que tenha esse tipo de informação. E quando o pastor Marco falou que os liberais eles são honestos e tal, né? Colocou eles quase como uma figura angelical. Que passa não necessariamente, eu só defendi aquilo que foi muito mal interpretado, na verdade. Mas tudo bem, vamos lá. O senhor com certeza deve defender a sua classe, porém, vale destacar que os liberais que eu estava falando eram aqueles que estão geralmente nas mídias sociais, querendo, através da polêmica, promoverem os seus canais, as suas redes, os seus institutos, onde eles usam, por exemplo, já começa com aquele, né, o Cláudio vai me ajudar melhor, aquele merchan de um ataque, né? Isso não está na Bíblia, isso não está no original. Aí, que dizem que Daniel era homossexual. E surge cada coisa à luz dos originais que não tem fundamento. E de onde vem essa galera? É da escola liberal. Ah, mas é a escória da escola liberal. Concordo. Mas se você pegar gente de renome também, como Dominique Crossan, do Jesus Seminar, que foi de 1914, ele que escreveu, do Jesus Histórico, esse camarada teve a ousadia de, mesmo tendo um aparato crítico, afirmar que Jesus Cristo teve seu corpo comido por cachorros. De onde que ele é, gente? Ele é irlandês, da escola liberal. Na verdade, então, ele não afirmou nada, né? Porque todo teólogo competente, ele não afirma. Ele traz ponderações e temas discutíveis, né? Como é a verdade, é isso que tem que ser feito. A crítica foi muito mais pesada sua contra eles do que eles contra o próprio texto, porque você está fazendo umas considerações que, na verdade, não existem. Eles criticam, eles ofendem mesmo. Será que há essa ofensa ou é uma questão de discussão, né? Um discurso onde a gente vai
ter que pegar um tema e debater e discutir. O Croissant que você usou é um teólogo muito importante por causa do Jesus histórico, do conceito que ele vai apresentar, a historicidade da vida de Jesus, tentando mostrar onde Jesus fala no texto, onde ele não fala, porque existe essa questão da própria da tradição dos cristãos escreverem os textos, e aí trazer essas discussões teológicas, das dificuldades de interpretação. O Bultmann, por exemplo, faz discussões ferrenhas sobre a contextualização do próprio texto. Calbart discute todas essas relações do texto e depois ele vai defender contra o liberalismo, que isso aí também tem. Pelo então, que eu percebi, nós já temos um outro tema para debate. Surgiu um outro tema para debate aqui. A teologia liberal é perigosa? E aí, a gente trazer um debate pra gente entender com relação à teologia liberal. Mas vamos voltar pro tema. Então, vamos só para eu entendo, professor, a gente tem linhas teológicas, a gente defende a nossa e às vezes para defender a nossa acaba fazendo uma crítica um pouco mais pesada contra a outra. Eu também tenho minhas críticas contra o conservadorismo teológico. Eu acho que ele às vezes atrapalha, ajuda muito e muitas vezes atrapalha, assim como o liberalismo. Então eu vou chegar aí. Nós já temos um tema aí o liberalismo ajuda em umas coisas e atrapalha em outras também. Isso é natural, isso é normal. Na questão das traduções, aí quando ele falou das 8.000 palavras e tal, acho que é por causa da raiz, que aí já acrescenta novas vertentes da língua hebraica e tal, né? E aí a gente tem então essa diversidade todas aí de palavras e tudo. Então, para traduzir... mas aí até o ponto que a gente estava o pastor Mateus comenta no início de que não existe uma tradução fiel ao texto original. E o ouvinte diz o seguinte, desde que o texto se mantenha fiel ao original, tá valendo. Sim, como consultar chegar a isso? Aí com essas traduções, por causa dessas palavras, acontecem essas divergências. Só que a gente tem que pensar que na Bíblia hebraica, desde o 8º século para o 5º século, não existe só traduções, né? Ou melhor dizendo, reescrever o texto perdido em algum caso. Houve também inserções de texto que modifica o sentido. Salmo 51 é muito óbvio isso. Você pode adorar a Deus só de coração quebrantado e contrito. No finalzinho, você tem que dizimar e ofertar, porque senão haveria problema lá no sacerdócio do século V. Então também houve acréscimos textuais, que depois é óbvio que se santificou tudo, né? Do 2º século para frente, Margarete, existe isso. Margarete, já marca para mim aí 2 temas, tá? Um tema é com relação à teologia liberal e o outro tema é com relação à inspiração da Bíblia. Se ela é a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus, a gente vai discutir sobre isso também. Maravilha. Professor Mateus, vi que você levantou a mão várias vezes aí, palavra contigo. Rapaz, eu acho que eu acabei esquecendo. Então vamos lá. Então não era muito grave. Vamos lá, já você lembra. Eu não te deixei muito irritado não, né, professor? O Rufus Godoy... olha a consideração do Rufus Godoy. A tradução NTLH, com todo respeito, é um crime. Então, ou seja, é uma consideração do ouvinte dizendo que a tradução... Lembrei. Então vai para não perder de novo. Lembrei. Tem a ver com a NTLH também. Se uma pessoa acertar 100% numa tradução, ela errou 13%. É isso que eu quero dizer. Se uma pessoa acertar tudo, ela errou 13% ainda. Mas ajuda, agora traduz, irmão. Vamos lá. Traduz o hebraico aí. Existe um fenômeno linguístico, uma teoria linguística chamada Sapir-Whorf, que é a hipótese linguística de Sapir-Whorf. O que Sapir-Whorf diz? Que toda língua é culturalmente moldada. Então, quando se cria uma palavra dentro de uma língua, ela tem um significado para especificar algo dentro daquela comunidade. Quando você vai pegar aquele dizer, aquela literatura, cheio de palavras criadas naquela comunidade para se expressar ali e joga para outra comunidade, há uma incompatibilidade linguística. Então é feita a aproximação através da tradução dinâmica daquilo que a gente chama de paráfrase. Paráfrase é uma aproximação semântica. Então, ou seja, se a pessoa acertar 100%, ela errou 13%. Vou dar um exemplo de um gafe que eu cometi quando eu estava no ensino médio, né? Peguei meu professor de história e, meu Deus, eu estou contando isso, mas vamos lá. Eu olhei lá em Lucas que fala sobre a Mó de Atafona. E eu morava numa cidade, São João da Barra, que era 6 km de Atafona. E eu fiquei, meu Deus, Jesus veio em Atafona. Né? Acreditando que ele tinha ido na cidade. Ou seja, porque aquela palavra dentro do meu vocabulário significava aquilo. Mas aquela expressão ela não foi retirada do português de Portugal. Ela deveria ter sido retirada de lá e colocada para o português brasileiro. Porque Mó de Atafona é a pedra do moinho de vento. Então, ou seja, há uma incompatibilidade linguística, ainda que se queira dizer isso. E o meu professor ímpio de história que me explicou, meu filho,
Tem nada a ver com Jesus vir na tafona, não. Isso aqui é uma pedra e a tafona é um moinho de vento e era a pedra que segurava o moinho. Então eu comecei a entender que deveria ter sido feito, né, essa descaracterização do idioma de lá e ter aproximado. Nesse momento, uma tradução como que aproxima a linguagem me ajudaria no entendimento a evitar essa gafe. Então, ou seja, as traduções ajudam em um momento e atrapalham em outro. Professor Matheus, fica tranquilo. Se esse professor tivesse visto um meme que rodou na internet, ele diria: acertou, miserável. Só para ele ficar tranquilo, porque acho que até hoje um novo convertido acredita que Jesus nasceu no Pará, tá? Por causa de Belém. Então tá tudo bem. Bom, vamos lá, o Roberto Oliveira, que é nosso ouvinte, diz assim: enfraquecer a fé jamais, mas que gera problemas de interpretação, não tenho dúvidas. Por esta razão, vejo tanto misticismo dentro do meio evangélico. Roberto Santana, porque não se faz uma versão... E por que não se faz uma versão mais próxima do original? Existe algum órgão que regulamente ou é por conta do comércio? Bom, eu acho que é por conta do comércio. Um órgão que regulamenta não tem. Na verdade, as tentativas existem de se aproximar, né? Acredito que quando você faz uma tradução é para se aproximar, mas é difícil, não tem como. Isso exatamente. O que a gente já está discutindo aqui o tempo inteiro. Por mais que eles tentem chegar o mais próximo possível, existe todo um contexto do povo que escreveu, a própria imaginário do escritor, né, o sacerdote, ou seja, for quem escreveu, tinha uma ideia, e a gente chegar nela, tinha que entrar na mente dele e já estamos atrás 2000 anos. Vamos fazer o seguinte, vamos pro próximo bloco. O professor Rodrigo Calça Lemos vai participar conosco e nós queremos a sua opinião, a sua participação e também a sua participação na enquete. Vai nas mídias sociais, Eu Tô Na Vida, então todas elas, YouTube, Facebook e Instagram /Eu Tô Na Vida, e participe conosco. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. 96.5 Vida FM. Eu sou tipo que ninguém acreditava. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Mais. A vida toca mais. Vida e saúde. Olá, ouvintes da vida! Se você procura por um alimento que melhora a circulação, aposte na cebola. Ela possui uma substância chamada adenosina, que melhora o fluxo sanguíneo, além de ser vasodilatador e prevenir a formação de coágulos. Tudo isso faz da cebola um ótimo alimento para pessoas que desejam tratar ou prevenir problemas cardíacos e a pressão alta. A cebola também tem ação bactericida e antifúngica, por isso nos protege do ataque de bactérias e fungos indesejados. Pode ser usada como descongestionante, ajuda na limpeza das vias respiratórias durante uma gripe ou resfriado. Meia cebola crua ao dia é suficiente para que você obtenha todos esses benefícios. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima. Vida e saúde. A vida é tudo de bom. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Tem debate e a sua participação, você participando, dando a sua opinião através do WhatsApp da Vida, 12997472010. Lembrando, áudio ou vídeo, 30 segundos, tá? E também a sua mensagem de texto respondendo a nossa pergunta de hoje, que é: a diversidade de traduções bíblicas pode
pode enfraquecer a fé? Qual a sua opinião? Conta pra gente também. Você pode participar da pesquisa rolando no Instagram e no Facebook, né, Cláudio? Exatamente. Olha, no Facebook aumenta o número de pessoas que acreditam que sim. Vai equalizar um pouco mais aí com o Instagram. De 17% pula para 26% o número de pessoas que dizem sim. A diversidade de traduções bíblicas podem enfraquecer a fé. 74% dizendo que não. No Instagram, 30 a 70. Então o número está quase equalizado aí. Então mais ou menos nessa faixa de 30 a 70. 30% acreditam que sim e 70% acreditam que não enfraquece a fé. Você pode dar ainda a sua opinião, ainda dá tempo. A cada bloco a gente vai colocando aqui a participação dos nossos ouvintes na nossa enquete. Então você pode entrar no Instagram ou no Facebook e participar conosco. Também através do WhatsApp você pode mandar a sua opinião por escrito. Nas mídias também manda por escrito, mas também no WhatsApp, que é o 12997472010. Nesse terceiro bloco nós temos a participação do professor Rodrigo Calça Lemos, mas antes eu queria colocar o vídeo do Alexandre, conseguimos? O Alexandre de São José dos Campos, que inclusive manda o seu vídeo e faz uma crítica à questão das versões. Vamos ouvi-lo. Bom dia, aqui é o Alexandre de São José dos Campos. Para mim, não é a versão de Bíblia que enfraquece a fé, e sim muitos pastores querendo fazer a sua própria Bíblia. Isso é o que eu penso. Abraço, Alexandre de São José dos Campos. Maravilha. Então o Alexandre sempre dá algumas opiniões polêmicas, aí ele traz mais um ponto aqui. Olha, o problema não são as versões, são os pastores que querem fazer cada um a sua própria versão. Ou seja, acabou jogando pro pastor, né? Porque na verdade são as editoras, né? Mas acabou jogando pros pastores que querem fazer a sua própria versão. Eu acredito que os pastores acabam muitas vezes fazendo não a versão da Bíblia, no que diz respeito à tradução, mas uma Bíblia apostólica, uma Bíblia disso ou daquilo, que muitas vezes acaba ajudando até no caixa da própria igreja. Isso, de certa forma, não é ilegítimo. É uma estratégia para manutenção das obras sociais e assim por diante. Então isso, de certa forma, eu não critico. Mas vamos lá. Professor Rodrigo Calça Lemos vai participar conosco agora desse bloco. Queria falar alguma coisa, Simone? Viu a mãozinha levantando? Não, então vamos lá. Então, professor Rodrigo Calça Lemos, ele é mestrando em teologia, com especialização em hermenêutica e exposição bíblica, bacharel em teologia, professor na Igreja Evangélica Jaboque, no Instituto Fatem e no Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro. Além disso, é autor do livro Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos. É uma satisfação, uma honra ter mais uma vez o professor Rodrigo Calça Lemos participando conosco. Professor, muito bom dia. O senhor tem aí 3 minutos iniciais, 3 a 4 minutos para fazer a sua explanação. Bom dia, Cláudio. A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Simone. Paz do Senhor. E bom dia e graça e paz também ao professor Marco, ao professor Mateus, ao professor Luciano. Um grande prazer aí conhecê-los e eu espero sinceramente poder contribuir aí com esse assunto que não é fácil, né? Extremamente polêmico, mas eu vou tentar contribuir de alguma forma. Vamos lá. Inicialmente, eu creio que seja importante nós destacarmos que a diversidade de traduções bíblicas é simplesmente inevitável. Reitero, a diversidade de traduções bíblicas é algo simplesmente inevitável. Eu explico. Primeiro, por causa dos avanços da arqueologia. Muitos achados arqueológicos, eu creio que os irmãos sabem disso, eles nos ajudam a compreender melhor a realidade do mundo antigo da época da Bíblia. Assim sendo, as descobertas arqueológicas, ela faz com que os tradutores da Bíblia revisitem alguns textos bíblicos com o propósito de refletir mais precisamente o significado da Bíblia no original. Segundo, por causa da própria língua em que a Bíblia está sendo traduzida. A língua, como o professor Mateus muito bem colocou, não é algo estático e improgressivo, mas sim mutável e dinâmico. Desse modo, isto é, pelo fato de a língua não ser algo estático, mas sim dinâmico, muitas palavras, no decorrer da história, vão caindo no desuso e outras vão adquirindo sentidos e ou conotações diferentes. Por exemplo, algumas versões antigas trazem algumas palavras que já caíram em desuso, que as pessoas não usam mais.
né? A palavra vitupério, a palavra vilipêndio, a palavra concupiscência, chocarrice, alígera, coscorão, obreia, impudicícia, são palavras que as pessoas elas não usam mais. Por isso que nós temos que ter uma nova tradução. E outras traduções antigas, elas trazem palavras que antes tinham um sentido específico, mas que hoje adquiriram ou têm uma conotação diferente. Por exemplo, algumas versões antigas, ao traduzirem a Lucas 15, a chamada parábola do filho pródigo, vai dizer: quantos jornaleiros de meu pai têm pão e abundância e eu aqui pereço de fome? Olha só, na época em que essa tradução foi feita, a expressão jornaleiro, ela tinha um sentido específico. Ela significava diarista, trabalhador, mas hoje o seu significado é diferente. Algumas outras versões antigas vai dizer que Caim saiu vagabundo. Olha só, o termo vagabundo, na época em que a tradução foi feita, significava andarilho, aquele que fica vagueando por aí, se assim podemos dizer. E hoje o sentido é diferente, o sentido é aquele que não faz nada. Assim, eu entendo que pelo fato de algumas palavras elas caírem no desuso e outras irem, no decorrer do tempo, adquirindo sentidos ou conotações diferentes, é que é necessário que outras traduções surjam a fim de que possam refletir com mais precisão aquilo que está no texto original. Terceiro, por causa dos diferentes pressupostos, critérios e métodos que são empregados por uma determinada comissão tradutora. Diferentes comissões tradutoras possuem diferentes pressupostos e empregam diferentes critérios e métodos na hora de se traduzir a Bíblia. Dessa forma, eu falaria, sem medo de errar, que a tradução definitiva da Bíblia para outra língua é algo que simplesmente não existe. Você não compra uma única roupa para o seu filho e espera que ele tenha o que vestir por toda a vida, tá? Agora, será que essa diversidade de traduções bíblicas, que são de fato inevitáveis pelos motivos aos quais eu mencionei, elas podem, de alguma forma, enfraquecer a fé do crente? Eu entendo que a diversidade de traduções bíblicas não podem enfraquecer a fé de um cristão, desde que tais traduções reflitam adequadamente, ainda que diversificadamente, o conteúdo do texto bíblico original e sejam feitas por especialistas ou comissões tradutoras idôneas. Então, em linhas bem gerais, eu diria que é isso numa primeira fala. Maravilha. Considerações feitas do professor Rodrigo Calça Lemos, eu creio que foi bastante esclarecedora, foi muito importante a participação do professor. Inclusive o senhor comentou aí das diversas palavras, né? E aí me levou para minha mocidade, né? Pro meu tempo de igreja lá dos jovens da mocidade. A hora que ele falou chocarrice, eu me lembro que numa vigília tinha um irmão, ele dormia na vigília. Aí ele dava aquela dormidinha, baixava a cabeça assim, de repente ele levantava e fazia alguma caricatura. Era um negócio interessante. Aí teve uma hora que ele levantou e ele, de olho fechado, levantou e fez assim, ó, e põe um gilozinho. Rapaz, a mocidade caiu numa gargalhada, mas riram. E aí o irmão ficou todo sem graça e tal, daqui a pouco deram oportunidade pro irmão falar. A hora que ele foi, falava, porque Deus manda dizer que essa mocidade aí, ó, tá com muita cachorrice. Cachorrice. Ele trocou. O pessoal confunde muito. Era chocarrice, ele traduziu pra cachorrice. Mas era a tradução dele diferente. Ele fez uma tradução diferente. Então, na realidade, a palavra de Deus, ela é rica, né? E a gente muitas vezes se prende na palavra propriamente dita. Nas palavras são criativos, né? Exato, o crente é criativo e aí ele vai longe. Mas, obrigado, professor Rodrigo, pela participação. Isso ajuda a gente a descontrair um pouco o clima. Mas, muito obrigado pela participação e as suas colocações. Deixa eu ler aqui mais algumas considerações dos ouvintes. A Paula, eu prefiro a versão antiga da Bíblia, acho que ela é a melhor. Celina de Taubaté, eu acredito que as traduções não enfraquecem a fé, mas geram muitas dúvidas. Eu tenho uma desde que me converti há 15 anos e nenhum professor ou pastor soube me responder. Sidney de São José dos Campos, acredito que essa diversidade de traduções para os descrentes podem levar a não confiar na Bíblia, pois eles podem entender que até entre os cristãos não há
unanimidade na concordância. Então eu paro aqui na consideração do Sidney e trago isso para os nossos convidados, porque eu penso que isso é importante. O debate ele tem um propósito, e o propósito é ajudar o ouvinte. Então meu foco está sempre no ouvinte, não tem jeito. Quando o nosso convidado fala alguma coisa, como que o ouvinte interpretou essa fala? Como que ele entendeu isso? Então veja, o ouvinte está dizendo o seguinte, olha, eu acredito que essa diversidade de traduções para os descrentes pode levar a não confiar na Bíblia. Qual que é o entendimento de vocês com relação a isso? Sim. Isso pode levar... Porque ele fala, peraí, se tem contradição, se vocês não se entendem, por que eu tenho que acreditar na Bíblia? Pastores. Acredito que seja, assim, um argumento para eles olharem por esse olhar e pensarem justamente isso. Se existem essas contradições entre os cristãos, como é que eu posso olhar para a Bíblia e ter nela um livro de credibilidade? Né? Exatamente. Então, olhando por esse sentido, acredito que sim. Mas, pensando no nosso tema de hoje, isso pode enfraquecer? Acredito que não. Não vai enfraquecer um cristão. Até porque esse exame minucioso da Escritura, quem faz, geralmente, é alguém que vai ministrar a palavra, que seja um obreiro, que já seja maduro o suficiente para compreender que existem essas diferenças por conta das traduções. Agora, um cristão que chegou na igreja há pouco tempo, ele não vai fazer esse exame com certeza. Olha, vou dar um exemplo só para vocês. O professor Matheus, ele comentou aqui sobre a questão da NVI, né? E eu confesso que num determinado tempo do meu ministério eu comecei a usar a NVI. Rapaz, era impressionante, professor Matheus. Eu lia na igreja e eu via gente torcendo nariz. Porque a versão que ele tinha lá não batia, o entendimento era claramente, né? E objetivamente era diferente. Sim. Eu falei, rapaz, acho que eu não vou usar mais essa enraca não. Aí parei de usar a NVI na leitura dentro do culto. Por quê? Porque as pessoas realmente começavam a causar uma certa divergência. Essa divergência não pode enfraquecer a fé? Porque imagina, o pastor ele usa uma Bíblia, é Bíblia. Fala, abra lá em Marcos, capítulo tal, versículo tal. Aí o camarada abre, o membro que tá lá, ele tem uma versão diferente, porque ele comprou uma Bíblia, ele não sabe esse negócio de interpretação e tal. Quando ele lê, peraí, o pastor tem Deus é esse da Bíblia tem alguma coisa errada aí. E esse camarada é cristão, ele tá dentro da igreja. Professor Matheus. Tá me ouvindo, não? Não tá conseguindo sair o som. Opa, agora ligando o on funciona. Então, o que acontece? Esse desencontro de leituras que ocorrem às vezes entre o que está lendo a Bíblia, o pastor, o ministro, com a Bíblia do ouvinte, né? Eu faço o seguinte para evitar esse problema. Eu uso uma Bíblia mais tradicional, uma Bíblia mais simples. Foi o que eu acabei fazendo. Antiga, Exato. Exatamente. É o que a gente acabou fazendo. Foi a opção que o senhor escolheu. Quando eu vou expor o texto, eu às vezes tenho a necessidade de dizer, olha, a versão tal tem uma tradução melhor, então necessariamente usaremos essa palavra aqui para exprimir esta ideia. Aí na introdução da mensagem nós damos todas as prerrogativas necessárias para poder valer-se o texto original na nossa interpretação. Né? Uhum. E essa divergência em relação aos ímpios, pode enfraquecer? Bem, eu acredito que não enfraquece o crente, ser assim um argumento de obstáculo para o ímpio, mas cabe à igreja também fazer apologética, porque o ímpio vai usar qualquer coisa como desculpa, né? Ele vai usar esse fato, se tiver sem ar-condicionado na igreja ele vai usar também. Sim. Se tiver, a água estiver quente ele vai usar também. A pessoa sem Cristo, ela vai pegar qualquer migalha para transformar, né, numa coisa muito grande. Então cabe à igreja fazer o quê? Preocupar-se com os que estão de dentro e com os que estão de fora, fazer um evangelismo e uma apologética eficaz. Ok, mas então dentro dessa colocação, de certa forma, dá a entender que pode enfraquecer a fé, ainda que seja daqueles que estão no início da caminhada cristã, sim ou não, Marco Aurélio? Então, quando eu cheguei aqui, eu vi no meu inconsciente a relação das tradições e traduções, que eu acho que causam muitos mais problemas as tradições literárias e tal, do que realmente as traduções. É por isso que eu acho que tem esse problema. Mas nesse contexto, esse novo convertido talvez se estranhe isso. E o pior, aí eu tenho que voltar um pouco na fala até do professor, quando ele fala daquelas questões que se colocam, né? Os problemas de divergências bíblicas mesmo, né? De uma fala aqui, outra fala ali, que trazem os problemas, diferenças entre as próprias palavras em um texto de outro. Eu tô falando não num texto, não numa tradução diferente da outra. Eu tô falando numa própria tradução, mas em um texto fala uma coisa, né? Outro texto fala outra. Por exemplo, Isaías 61 fala que Deus vai trazer a vingança no 61, 1 e 2, e Jesus exclui essa palavra dele, né? Ele não quer esse Deus vingativo, tá lá no texto.
quem é teólogo vai explicar qual é a ideia teológica que Jesus quer impor. Quer dizer, esquece a vingança, agora é tempo de amor, é tempo de mostrar o amor de Deus sobre a humanidade e tal. Então tem essas questões. Quer dizer, o novo convertido não vai pegar um texto pelo outro e vai trazer uma confusão imensa. Então eu vou aproveitar essa tua fala aí. A gente tem dentro da igreja pessoas que estão em níveis de fé diferentes. Isso é importante, destacar. Então não é só o descrente. Porque, aí eu concordo com o professor Matheus que, olha, quem é descrente, esse já tá lá muitas vezes até para já causar confusão. Né? Ele fala, não, isso aí... Tá... Ele usa o exemplo do pastor que tá na mídia para falar que não vai estar numa igreja. Então Exato. Exatamente. Agora vamos pegar o crente. Nós que somos pastores, que acompanhamos uma comunidade, a gente sabe que existem crentes com níveis de maturidade, inclusive maturidade de fé, diferentes. A pessoa está acrescentando na sua caminhada. Exatamente. E este camarada, ele não pode ter a sua fé abalada. Claro que cabe ao pastor discipular, acompanhar, mas esse camarada ele vai ler a Bíblia em casa sozinho. A Bíblia, é importante destacar... Exatamente o que eu falei no início, né? É importante destacar, pastor, que a Bíblia ela é um livro que não é simples para você compreender, e que a Bíblia ela sempre foi transmitida, a transmissão oral da Bíblia sempre foi a maneira que as pessoas tiveram acesso ao conhecimento das Escrituras. Por mais que a pessoa ela possa ler, o ler sozinho, sem você ter alguém que te explique, não é tão simples. Então a Bíblia ela tem essa complexidade para você conseguir compreender. Então o pastor, ele tem a sua dinâmica no culto e ele tá vendo que tem pessoas ali dentro que tem um conhecimento mais apurado, que tem talvez até uma formação teológica, e outros não. Outros não têm conhecimento praticamente zero. Então a pregação tem que ser acessível a todos. Então, mas aí eu voltaria então. Mas aí eu voltaria então a pergunta aqui só para fechar com o pastor Luciano, aí eu vou lá pro pastor Matheus e pro professor Rodrigo. Então a diversidade de traduções, ela acaba podendo enfraquecer a fé. Não é se ela enfraquece, é se ela pode enfraquecer? Eu acredito que não, pastor. Eu acredito que enfraquecer a fé por conta da diferença de um texto para o outro, eu acredito que não. No meu ponto de vista, não pode enfraquecer. Ok. Professor Rodrigo e professor Matheus. Eu entendo, pegando um gancho naquilo que o professor Luciano mencionou, que essa diversidade de traduções, de forma alguma, ela pode enfraquecer a fé, desde que reflita adequadamente, ainda que diversificadamente, o conteúdo do texto bíblico, né? Eu penso que nesses casos, até pegando um gancho também no que você falou, Cláudio, cabe uma instrução pastoral. O pastor da igreja, ele precisa orientar essa ovelha a fim de que ela use uma tradução que ela entenda, ou de repente padronize uma tradução na igreja. Olha, meus irmãos, aqui nessa igreja nós utilizamos a Nova Versão Internacional da Bíblia. Aí todos os membros, né, que abrirem as Bíblias no culto e também em casa, abrirão na NVI. Então, poxa, uma forma de você... Uma dica interessante. Então, ou seja, ao invés de o pastor usar, de repente, uma versão que ele não se adapte legal, ele gostaria de uma outra versão, ele orientar a igreja para que a comunidade caminhe numa mesma linguagem. Exatamente. É uma boa sugestão. Chegou um novo membro na igreja, por isso que é importante um curso de membresia, para que essas coisas sejam faladas. Olha, aqui nessa igreja nós utilizamos, a Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Atualizada e assim por diante. Se você me permite, Cláudio, eu gostaria de tocar num ponto também muito interessante a respeito dos ímpios, né? Como o professor Matheus mencionou, os ímpios eles acabam arrumando toda e qualquer desculpa para tentar ali inviabilizar o cristianismo. Só que nós temos que levar em consideração também que até mesmo os clássicos, até mesmo obras que não são de cunho evangélico, elas têm várias traduções, né? Elas têm várias pessoas que as traduzem, né? Então é aquilo, quando é conveniente, como o Matheus muito bem colocou, eu critico, quando não é, eu fico na minha e assim por diante. Então, eu diria que é isso. Com relação à igreja, eu creio que o pastor ele precisa ser sábio a ponto de orientar suas ovelhas, e com relação aos ímpios, é aquilo. Eles querem arrumar, infelizmente, muitas coisas que não existem. Olha, eu queria ouvir o áudio do Orosemir, e aí eu passo a palavra para o professor Matheus Angel e eu vou ler mais algumas opiniões de ouvintes. O Orosemir, que é de Taubaté. Vamos lá. Eu penso que novas traduções veio melhorar nossos conhecimentos, sim, mas eu vejo que muitos renovam e diz: essa é a melhor Bíblia, é mais completa. Hoje,
Cada um quer vender sua Bíblia. Lembro quando o dirigente dizia: vamos ler todos em uma só voz? A igreja era maravilhosa quando todos podiam ler. Hoje não dá mais para fazer isso. Quando fazer isso, parece que voltamos a Atos 2, né? Rapaz, cada um com uma língua diferente. É, interessante, ele falou agora, me trouxe a lembrança, né? Eu me lembro do meu tempo de moleque, que era exatamente assim, vamos ler todos, era todo mundo igualzinho, ia no ritmo. Hoje não tem jeito não, cada um vai ler uma versão diferente. Um Né? vai ler bebida forte, outro vai ler palavra cerveja. É. Lá em 1 Samuel. Tem isso, cerveja? 1 Samuel. Oi, Simone. Tem umas grandes denominações que lançam a própria Bíblia, por exemplo. Será que é para o pessoal ler todo mundo certinho também? Pra vender, Eles, ou comercialmente ou também, pra vender, né? Porque É, pra vender. Pra sustentar a própria graça. Não, e aí infelizmente diz assim, olha, quem não comprar a Bíblia tá debaixo de maldição, tem que comprar, aí o negócio complica. Carlos Reis, que é nosso ouvinte, pensando em leitura pública, deve levar em consideração quem vai receber a mensagem. Devemos nivelar por baixo, por exemplo, revista atualizada, século XXI, NVI, Bíblias mais fluidas, exemplo, usar vós ao invés de você, porque tem muita gente que critica, né? Mas não, se você chamar Deus de você, não pode e tal, e algumas versões da Bíblia acabam fazendo isso. O pastor Everton Alves dos Santos, de Cotia, ótima contribuição do professor Rodrigo, concordo plenamente, até porque creio eu que as discrepâncias de tradução refletem mais no aspecto linguístico do que doutrinários, portanto não enfraquece. Edson Ipon, não era de Constantino, ele integrou o cristianismo com o paganismo e com isso mudou todas as escrituras de modo que ele controlasse a população. Com o tempo foi trocado muitas palavras por falta de tradução e foi colocado para manipulação do povo. E o Luiz Fernando Correia, eu penso que não enfraquece, é preciso apenas saber o que temos nas mãos. A Bíblia não é a escritura sagrada? Eu gosto de pensar na lógica interna, no caminho inteligente do que ela traz. Professor Mateus, tinha alguma coisa para o senhor falar? Acho que eu esqueço de novo, hein? Vai lá. Vamos lá. A sociedade ou a comunidade evangélica cristã, ela congrega em si pessoas de vários níveis diferentes, né? Você tem uma igreja criança, você tem jovens, você tem adulto, e isso é muito comum no seminário também, o que é um pouco diferente em relação a outros tipos de curso, né? Como professor, eu tenho às vezes uma aluna de 54 anos, semi-analfabeta, que ama Jesus e quer estudar teologia, quer aprender grego. E eu acredito no potencial dessas pessoas e já vi muitas pessoas crescendo através desse tipo de estímulo. Aí um rapaz falou assim para mim: poxa, mas ela nunca leu, ela nunca escreveu, ela só sabe desenhar o nome dela e assinar em algum tipo de documento necessário. Aí eu falo, a pessoa às vezes nunca aprendeu porque ela não teve um volume de estímulo e motivação necessária. Quando você que ama a Deus e quer conhecê-lo, é uma ótima oportunidade para você executar um evangelismo e um discipulado de qualidade. E é nesse momento que o pastor ele tem que aproveitar que um novo convertido está chegando, cheio de ânimo, cheio de primeiro amor, para poder trazer para ele um tipo de versão que ele entende ser saudável. Isso pressupõe que o pastor tem que ter preparo para poder estar na função que ele está. E aí entra um grande detalhe, né, lamentável na nossa geração. Os pastores muitas vezes não têm preparo. Quando tem algum tipo de preparo, não querem dispor desse preparo, e quando às vezes não tem nenhum e nem outro, nem sequer quer dar espaço para que algumas pessoas possam, alguns seminaristas da igreja possam colocar, possam fazer, porque muitas vezes o pastor que está habilitado a cuidar de ovelhas, ele não está tão habilitado teologicamente para tratar de alguns assuntos. Né? Exatamente. E isso daí é preciso entender que pastor tem que ter cheiro de ovelha, mestre tem que ter cheiro de livro. Convém ele abrir espaço para que o Ministério de Mestre precisa voltar para a igreja. Precisa ter espaço. Professor Mateus. Às vezes nós temos pastores que são mestres e temos mestres que são pastores. Mas sempre terá um ministério que vai se sobrepujar mais. E aí, a grande falta, o grande problema disso tudo, se resolveria com um mestre habilitado, capacitado por Deus. Mas aí eu faço mas aí eu faço uma consideração que me veio à mente agora, e eu creio ser importantíssima. Como eu disse, o propósito do nosso programa é ajudar tanto as igrejas, os ministérios, assim por diante. Tem muitos pastores que, infelizmente, e que isso sirva de um alerta e até trazer esse pastor a viver a humildade do Evangelho de Cristo. Tem pastores que não têm o conhecimento, e quando surge alguém na igreja
igreja com conhecimento, o pastor sente inveja. Ele fala, peraí, você tá querendo crescer demais. Aí ele pega e coloca a camarada de banco. Ao invés de aproveitar o conhecimento ministerial de alguém que estudou, que buscou, e trazer essa pessoa para exercer o ministério de mestre, como dito aí pelo professor Matheus, acaba boicotando essa pessoa. Então isso é um cuidado e fica aí como um alerta para aqueles que são líderes, para aqueles que são pastores, de que nós devemos aproveitar todas as pessoas e cada um ser colocado de acordo com o seu dom. E assim eles podem também usar a tradução de forma equivocada, né? O espírito, né? A letra mata, né? Acaba usando de forma equivocada, né? O Joseval Ribeiro de Alagoinhas, desculpa, professor Matheus, o Joseval Ribeiro de Alagoinhas, Bahia, minha satisfação em ter aí a audiência de vocês, ele diz assim, e a Bíblia freestyle com certas palavras não tão educadas? E a Bíblia mensagem não são versões, no mínimo, desnecessárias? Então ele coloca aqui duas versões, essa Bíblia freestyle, só o sangue do Cordeiro, né? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar esse bloco, eu quero agradecer ao professor Rodrigo Calça Lemos, que trouxe uma contribuição excelente para o nosso debate, né? Eu creio que os ouvintes concordam, os nossos convidados também. Então, professor Rodrigo, 2 minutos aí para suas considerações finais, e até se puder citar aí com relação à Bíblia freestyle, o irmão Joseval, ele falou que ela traz certas palavras não tão educadas. Eu diria que ele foi muito educado ao fazer a sua consideração. Professor Rodrigo, só para agradecer, que eu aprendi mais novos palavrões agora educados, né? Porque parece tudo palavrão isso que você falou aí. Verdade. Tá contigo a palavra, professor. Muito obrigado, meus irmãos. Então, antes de trazer as minhas considerações finais, a Bíblia freestyle em si, eu acho que a gente nem precisa comentar, né? Existem erros grosseiros e assim por diante. Mas no que diz respeito à Bíblia, à mensagem e à NTLH, eu creio que seja importante nós fazermos alguns esclarecimentos. Quando nós pegamos uma Bíblia, né, nós temos que entender o propósito para o qual ela foi criada. A Bíblia The Message, a mensagem de que o Eugene Peterson fez para o filho dele, ela tinha um propósito específico. O propósito não era fazer uma exegese séria, né, trabalhar ali com os textos originais, usar ela como base e assim por diante. Não, essa Bíblia, ela foi criada, né, pelo Eugene Peterson para o seu filho, né? Ela foi criada com um propósito evangelístico. Tá? Então, a Bíblia, a mensagem, ela não pode ser usada para uma exegese séria, mas ela tem um poder evangelístico. Imagina só, um skatista, né, um punk, que nunca se converteu, que não tem contato com o evangelho, que não conhece desse nosso vocabulário evangeliquez, ele lê chocarrice, né, vilipêndio, vitupério, essas terminologias arcaicas antigas, ele não vai entender nada. Se ele tiver contato com a Bíblia, a mensagem, isso vai ter um poder evangelístico muito grande, para pelo menos ele entender a ideia geral. Depois que ele se converter, aí nós trocamos a Bíblia dele, o presenteamos de uma outra forma, com uma NVI, NVT, uma linguagem que seja melhor, uma tradução melhor. Mas, diante disso, eu creio que seja importantíssimo, quando nós falamos da Bíblia, a mensagem, nós termos em mente o propósito para o qual ela foi criada. Tá? Quando o Saião fez a tradução, ajudou tudo, tinha esse propósito, ajudar as pessoas que não são evangélicas. Então temos que olhar o propósito para o qual ela foi criada. Muitas vezes nós criticamos esse tipo de tradução e não entendemos o porquê que ela foi criada. Agora, no que tange as minhas considerações finais, eu gostaria de encerrar a minha fala dando 2 conselhos bem práticos para aqueles que estão nos ouvindo. Primeiro, meu irmão, minha irmã, escolha uma versão da Bíblia que você consiga compreender o texto. Escolha uma versão que você se sinta mais confortável, que você consegue entender quase que integralmente aquilo que está no texto bíblico. Eu sugeri a NVI, eu sei que o professor Matheus ele não gosta porque ele adere o texto Receptus majoritário, né? Eu adiro o texto crítico, mas eu indicaria a NVI. O segundo conselho é, meu irmão, minha irmã, leia as escrituras e a estude. Considere perdido o dia que você não meditar nas escrituras, tá bom? Maravilha. Seus dados de contato, professor? Maravilha. Tem o Instagram, né, Rodrigo Calça Lemos,
Se você quiser, pode me seguir lá, mandar uma mensagem, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, um questionamento, será um grande prazer aí atendê-los. Eu tenho também o Facebook, que é Rodrigo Calça Lemos, um canal no YouTube também, intitulado Rodrigo Calça Lemos. É tudo Rodrigo Calça Lemos, tá? Então, se você jogar na internet, você vai me encontrar muito fácil, tá bom? Muito obrigado, Cláudio, Simone, a Margarete, pela gentileza do convite. Obrigado, Matheus, Luciano, Marco Aurélio. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, meus amigos. Espero ter contribuído de alguma forma. Certamente contribuiu, professor. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do nosso debate. O debate da vida volta daqui a pouco. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus, as crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. A vida é tudo de bom. 96.5. Debate da vida. E é tudo de bom ter você aqui com a gente, 96.5, vidafm.com.br, app Vida Play, e também através das nossas mídias sociais, você que nos assiste a partir de agora, né? Você que tá aí já curtindo, você que chegou agora pode ir lá também no Instagram, no Facebook e também youtube.com/Eu Tô Na Vida. Inclusive tem pesquisa rolando lá no Instagram, no nosso Facebook também. Cláudio, e a pesquisa? Vamos lá, pesquisa agora no terceiro bloco, atualização dela, mudou pouca coisa no Facebook, de 26 cai para 24, então tá dentro da margem de erro, 24 a 76, 24 acreditam que sim, que enfraquece a fé, e 76 acreditam que não. No Instagram mantém o mesmo número, 30 a 70, então estamos mais ou menos na mesma média, ou seja, o pessoal vem na mesma tocada aí, acreditando na sua maioria de que a diversidade das traduções bíblicas não enfraquecem a fé. Temos aqui a opinião de ouvintes, o Sidney de São José dos Campos. Na nossa igreja, quando o pastor pede para lermos juntos, utilizamos o Data Show para podermos ler a mesma versão, uma versão única. Também é uma solução. Fábio Zagato, não usando a Bíblia inclusiva, a Bíblia graça sobre graça, enfim, tem heresias por aí. Bíblias comentadas e Bíblias de estudo sempre têm seu viés interpretativo, segundo a exegese dos seus comentaristas. A falta de leitura enfraquece e emburrece. Tânia Leico, não enfraquece a fé, pois a diversidade serve para o nosso entendimento. Flávio Pereira, bom dia. Na verdade, em minha opinião, o maior prejuízo aos cristãos não são as traduções, mas sim as interpretações e algumas notas de rodapé bizarras em Bíblias de estudo. Temos outro perigo ao enfraquecimento da fé cristã, as novelas bíblicas. Aí ela dá uma risadinha aqui, com algumas histórias que fogem e extrapolam a fidelidade da Bíblia. Francisco Raimundo, não, pelo contrário, ela abre um leque de possibilidades para a interpretação e o entendimento do texto bíblico. Eu também vi aqui uma consideração, me passou batido aqui, do pastor Clodoaldo Massagli, que é um dos nossos debatedores e está aí com a gente sintonizado. Que Deus abençoe, parabéns pelo trabalho que o senhor tem realizado. Bom, vamos lá, voltamos agora para o nosso momento hashtag, que são as hashtags retiradas da internet, são as palavras mais citadas na internet relativas ao nosso tema, que são traduções bíblicas. Vamos então ao momento hashtag de hoje. Momento hashtag no debate da vida.
Vamos lá então com os nossos convidados de hoje, pastor Luciano Scala, professor Mateus e também com o Marco Aurélio, falando sobre a hashtag de hoje. Eu vou citar aqui 3, né, das mais citadas pelos internautas relacionadas a traduções bíblicas. Já estamos todos na tela? Quem que tem sequência hoje? Qual que é o primeiro? Agora dá, né? Começa quem? Marco Aurélio, Luciano Scala, Marco, Mateus e o Luciano. Ok, então tá fechado. Então Marcos, Mateus e o Luciano. Primeira hashtag de hoje, sola escritura. Há conexão? Ah, sim, claro. Ok, professor Mateus? Com certeza, só a escritura. Mas que escritura? O mesmo que falou sola escritura foi Lutero, né? Lutero falou que deve ser escritura original. Maravilha. Luciano Scala? Tem a ver com o tema, sim. Estamos falando das traduções bíblicas e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Legal. A segunda palavra, a segunda hashtag, eu acho muito interessante, porque está totalmente conectado com o sola escritura. Confiança. Sim. Há confiança nos textos? Nas traduções? É. Em certo sentido, sim. Quer que eu explicite mais ainda? Não. Eu pensei em dar uma cutucada aqui pra sair uma pérola, mas eu vou deixar pra lá. Você sabe que vai sair se cutucar, né? Se cutucar, sai. Professor Mateus. Confiança, sim. Inerrância é discutível. Ah, muito bem. Ok. Professor Luciano? Sim, confiança. Podemos ter confiança na Bíblia, na palavra de Deus. Então tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ok. Terceira hashtag, fé. Fé nas escrituras? Fé. Fé. Tá, na internet tá fé. Tem a fé, né? É isso daí, tem que ter fé, né? Tem que confiar, né? Já que fé e confiança são as mesmas palavras no grego, né? Para a mesma palavra, pistes. Fé, confiança, crença, então tem que tá conectado. Ok. Professor Mateus? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ok, professor Luciano? Total conexão com o nosso tema de hoje, né? Aprendemos muito sobre fé e através da palavra de Deus a nossa fé ela vai sendo acrescentada, tem tudo a ver. Maravilha. Feito então o nosso momento hashtag, a gente vai para nossa dica cultural, onde os nossos convidados vão oferecer aos nossos ouvintes possibilidades de crescimento e conhecimento no que diz respeito ao nosso tema de hoje. Dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Então, voltando com a nossa dica cultural de hoje, então só pra gente organizar aqui a nossa métrica final, dica cultural, na sequência a gente tem as considerações finais de cada um dos convidados e encerramos nosso debate com a minha consideração final. Voltando agora na ordem inversa, começo com o pastor Luciano Scala. Sua dica cultural de hoje? Então, dica cultural, ontem eu tava dando uma pesquisada e um dos conceitos que eu trabalhei na época da faculdade de filosofia de Habermas foi o de pragmática universal, que ele vai trabalhar justamente essa questão do conceito, da gente ter um conceito muito bem estabelecido. Então eu quero deixar como uma dica cultural as pessoas pesquisarem um pouco mais sobre Habermas, que é um filósofo alemão. Tenho certeza que vai contribuir bastante para o crescimento nesse sentido aí. Maravilha. Professor Mateus? Bem, eu indico esses 3 livros, né? E esses 3 livros aqui são livros introdutórios ao assunto de tradução, versão e o nosso curso de crítica textual no Escriptologia. Maravilha, mas faz uma gentileza, cita o nome dos livros, que quem não está vendo pela internet, quem está ouvindo pelos 96,5 vai ter o número. Ou então dá vontade até de falar assim, não cita não, que aí o pessoal vai ter que ir lá pra ver. Mas vamos lá, vamos quebrar o galho de quem está nos ouvindo no carro, no trabalho, o nome dos livros. Cita em grego e hebraico, que aí eles vão ter que olhar em português depois. Vai lá. Com certeza, né? Desde que Testamento, estou brincando, o Novo Testamento grego, tá bom? O texto do Novo Testamento, de Kurt Barbara Allen, o texto do Antigo Testamento, de Alexander Fischer, e a origem e transmissão do texto do Novo Testamento, do Dr. Wilson Paroski, nosso curso de crítica textual Manuscritologia do Instituto Teológico Koinonia. Maravilha. Marco Aurélio? Bom, eu espero que o professor não fique bravo, porque eu vou citar aqui um livro de um liberal, assim já é para criar nossas contendas respeitosas, graças a Deus. O Antigo Testamento é História, Escritura e Teologia,
do professor, que são 3 escritores, né? Thomas Homer, Jean Daniel Mack e Christopher Nihan. Eles falam sobre o Antigo Testamento, contando a história, a escritura e a teologia. E do Novo Testamento, aí alguém que eu acho que deve ser lido para ser contestado mesmo, que é o Rudolf Bultmann, né? O Novo Testamento, teologia dele, que traz algumas discussões que foi feita aqui, basicamente, não só em relação à tradução, mas as tradições bíblicas, as tradições antigas, sobre como os textos eram escritos e por quê, que é muito interessante para discutir. É claro que isso dá um probleminha aí, mas a gente consegue resolver com uma boa teologia depois. Traz pensamento e crescimento teológico. Maravilha. Dicas culturais feitas. Eu começo agora com o Marco Aurélio, que está com o microfone aberto. Eu vou me permitir fazer uma brincadeira. O professor Marco Aurélio chegou bem na cola do horário, né? E aí eu entendi o porquê. Tá na câmera aí? Tá na câmera aí, eu olhei aqui a máscara dele agora. É o seguinte, ele saiu de casa e esqueceu a máscara. Ele teve que voltar e pegou a da esposa. Exatamente. Ele pegou a máscara da esposa pra mim. Deu pra ver na tela aí? Ele pegou a da esposa, meu amigo. A esposa deve estar lá agora. Mas como é que eu saio de casa? Ele pegou a minha. Vamos lá. Querido, 1 minuto e meio pra sua consideração final. Bom, depois de ser desmascarado assim, com tanta... Literalmente, né? Literalmente, eu tenho que confessar assim que foi interessante o debate. Eu confesso que eu pensei muito mais nas tradições que trazem problemas para a fé, porque esse é o problema do pensamento liberal com o pensamento conservador, os problemas das tradições. As traduções não trazem tanta dificuldade para o povo, porque o povo olha, quem não entende mesmo fala, tá tudo bem. Quem se aprofunda mais vê problemas em algumas traduções, evidentemente, como nós aqui, né? E falando nisso, a mensagem, por exemplo, que foi criticada, que eu fiz uma certa crítica, mas não que não eram para ler, eu tenho uma divergência com ela por causa dessa questão, realmente. Eu só queria ponderar isso. Leiam, mas saibam que não é um texto para um entendimento completo e complexo do pensamento teológico. É por isso, essa foi a minha crítica, não que não deveriam ler. Assim como o NVI, eu acho que você tem que ler e criticar até as traduções. Então, no mais, é isso. Eu fiquei assim muito feliz de discutir aqui o tema. Eu tenho uma outra relação que é, por exemplo, o tema ímpio, que nós criticamos sempre, mas quem é o ímpio? Na própria Bíblia tem essas divergências. Às vezes o ímpio é o próprio judeu, né, que vai contra o entendimento bíblico. E se pensarmos que o ímpio quer dizer aquele que pratica a impiedade, o ímpio, o impiedoso, só pode ser aquele que entende o que é piedade, ou seja, o religioso que resolveu ir contra aquilo que ele entendia sobre piedade. Então tem toda essa questão, quando a gente está falando assim, o ímpio fala isso, mas quem é esse ímpio na verdade? É aquele que nunca pisou na igreja ou é aquele que está dentro da igreja e comete essas críticas ou faz essas heresias ser ponderadas. Então tudo isso tem a ver com o nosso pensamento religioso, teológico e crítico. No mais é isso aí, muito obrigado. Redes sociais? Redes sociais, eu vou fazer uns vídeos daqui uns dias e aí eu vou começar a postar para vocês aqui sobre todos esses temas teológicos. Professor Marco Brito, @gmail.com. O Instagram a mesma coisa, né? É Marco ou Marcos? Marco Brito. Único. É único, é uma figura única. Obrigado, professor, pela sua participação. Professor Matheus Angel. Bem, vamos lá. Eu acho que o que fica, né, desse debate para nós é que todas as pessoas deveriam se capacitar minimamente para poder ler o texto e conseguir ter uma interpretação adequada. Vale também notar que nota de rodapé não é texto bíblico, tá? Então, se você tem uma Bíblia Dake ou Genebra aí na sua casa, se não quiser jogar fora, né, deixa ela no canto empoeirando, apenas enfeitando a estante. Porque são Bíblias, por exemplo, cujas notas de rodapé, elas trazem de forma agressiva a opinião do autor, que muitas vezes é bem doida. A Dake, por exemplo, fala aquela opinião de Ellen White, de que Jesus morreu em vários planetas diferentes e que tem uma árvore da vida em cada planeta. Então, cuidado com as Bíblias de estudo que você compra. Analise primeiro a vida, a proposta, a escola que aquele autor pertence. Isso você não precisa ser especialista para fazer. Basta dar um Google lá que você consegue, né? E prefira as Bíblias provenientes do texto recebido, a ACF de 1995 e a King James de 1611. Essas são Bíblias que trazem de um modo conservador, ortodoxo, um pouco mais aprazível para o crescimento da fé das pessoas. Se você quiser, inclusive, eu posso te enviar 10 diferenças que vão prejudicar o crescimento de uma pessoa na fé se ela tiver, por exemplo, uma Bíblia NVI ou Almeida 21 na sua mão, em detrimento da ACF e da King James. Eu tenho 10 evidências, manuscrito, crítico-textuais, que eu apresento aqui em comparações, enfim, né? E eu envio esse material de graça para a galera, não para doutrinar, mas para poder haver uma reflexão mínima sobre o assunto.
Então aí um outro tema que a gente pode trazer para poder debater, Cláudio, né? Maravilha. Então as minhas orientações de Bíblia são essas, a respeito da King James de 1611 e a ACF de 1995. São as que eu indico. As outras vale a pena ler. A NVI, reitero, é ótima no Antigo Testamento, mas quando chega no Novo Testamento, ela prejudica o entendimento cristológico, divindade de Jesus. Então isso daí para mim é uma coisa questionável. As minhas redes sociais. Isso. Né? As redes sociais, você pode me encontrar no Instagram, Professor Mateus Rangel. Você pode me encontrar também no YouTube, Professor Rangel. Você pode me encontrar também no Facebook, Mateus Gomes Rangel, e entre no site do nosso instituto para conhecer os nossos cursos. Estamos aí com um curso novo de apologética agora, e o instituto é www.institutokoinonia.com.br. Koinonia é K-O-I-N-O-N-I-A. E você também pode entrar em contato com o WhatsApp, no caso do instituto. O DDD é 22 999 242393. Será um prazer tê-lo conosco. Maravilha, obrigado pela sua participação mais uma vez, professor Mateus. Pastor Luciano, 1 minuto e meio também para suas considerações finais. Muito bem, pastor Cláudio, quero agradecer ao pastor, aos demais também participantes, professores, a cada ouvinte, todos vocês que puderam acompanhar o programa de hoje. Quero dizer que é um prazer sempre estar aqui para partilhar de um assunto tão importante, tão relevante, que é falar sobre as traduções bíblicas. No meu ponto de vista, foi aquilo que eu disse no começo do programa, elas não enfraquecem a nossa fé. Eu acredito que o crente, ele deve buscar o conhecimento, ele deve buscar a maturidade, ele deve buscar o conhecimento. Nós só ganhamos ao buscar conhecimento. Então busque, se você não tem de repente condições de estar numa faculdade, de cursar uma faculdade, não tem problema. Procure conhecimento bíblico, seja numa escola dominical na tua igreja, seja através de livros que sejam responsáveis também. Isso com certeza vai acrescentar para você e vai te ajudar na sua caminhada cristã. Maravilha. Redes sociais? Bom, para falar comigo, Facebook, no Twitter e no Instagram, e como também no YouTube, você me encontra procurando Luciano Escala. Lembrando que Escala é S-C-A-L-A. E precisando de ajuda com dependência química, eu sou responsável por uma casa de recuperação. Você pode entrar em contato comigo e eu te passo mais informações. Maravilha. Obrigado também, professor Luciano, professor e pastor Luciano, pela sua participação no nosso debate. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Eu quero ler aqui mais algumas considerações de ouvintes. O nome no perfil que mandou pelas mídias sociais é Mente que Pensa Muito. Não vejo enfraquecimento, mas sim um enriquecimento no que tange acerca da fé. O Rufus Godoy diz assim: desculpe o trocadilho, mas professor Rodrigo Calça Lemos, será que lemos a Bíblia da maneira correta? A Karen Lima, de São José dos Campos: o que enfraquece a fé é não ler e interpretar a Bíblia. A diversidade de tradução só acrescenta no estudo da Bíblia. Bom, vamos lá. O tema de hoje é um tema muito interessante e eu entendo que bastante relevante, levando em consideração que qualquer pessoa que se diga cristão, a base de fé, ela vem através das Escrituras. Ou seja, a Bíblia, que é a palavra de Deus, e nós chamamos inclusive ela de bússola, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então a Bíblia, ela é considerada pela absoluta maioria como uma palavra de Deus. Então nós temos que ter ela como a nossa regra de fé e prática. Ela é quem nos dá os preceitos, os conceitos e assim por diante. E óbvio que ela passa por todas essas questões interpretativas que nós falamos. De qualquer forma, é importante nós entendermos que a diversidade de traduções da Bíblia, ela é absolutamente necessária. Ou seja, é impossível, e aí eu tenho aqui a consideração feita pelo professor Rodrigo, que eu achei muito interessante a consideração dele, onde ele menciona que a diversidade de traduções, ela ele usou até a palavra simplesmente inevitável. E é exatamente isso, nós evoluímos, a linguagem, ela evolui em todas as sociedades, seja ela de língua portuguesa, de língua inglesa e assim por diante.
Exatamente. Então, as novas palavras, os neologismos, acabam muitas vezes sendo necessários e úteis para que haja o absoluto entendimento. Algo que foi comentado por um dos nossos debatedores, eu também achei bastante interessante, que é o fato de que a interpretação bíblica, ela é dada de acordo com o momento e com a ótica, com a visão daquele que está fazendo a tradução. Então, com base dos novos conhecimentos, e aí a gente poderia até ir para o campo da neurociência, ou seja, as novas sinapses que nós vamos montando na nossa memória, eu aprendi algo novo e com base na interpretação, voltando inclusive ao texto Receptus, né, ao original, a gente vai lá, olha e fala, peraí. O que o tradutor fez em 1900 e bolinha, poxa, não era bem isso, não houve maldade, ele não quis entender aquilo errado, mas ele entendeu com base no que ele conhecia até ali. Com as novas descobertas da ciência, com as novas descobertas e os novos os neologismos, né? Se fala novos neologismos com uma redundância, mas com os neologismos ou com as novas lógicas e contextos que nós vamos criar na sociedade, é importante que haja novas traduções. Então eu faço esta primeira consideração para que nós tenhamos isso em mente, porque senão nós acabamos, sem querer, nós expulsamos ou nós repelimos determinadas traduções e nós nem vamos buscar e verificar se aquilo é útil ou não para o crescimento da nossa fé. Feita esta primeira consideração, eu faço a colocação de que não enfraquece a nossa fé. Eu diria que é o contrário. As novas traduções, elas devem instigar a nossa fé. Ou seja, se eu leio uma Bíblia que tem uma determinada versão, eu leio uma segunda Bíblia que tem uma outra versão, o que eu devo fazer para entender isso? Então, uma pessoa que ela está fraca na fé, não é a tradução bíblica que vai enfraquecer a fé dela. O que vai enfraquecer são contextos mal colocados, pessoas que falam coisas mal intencionadas, mas a Bíblia por si só, ela é viva, ela é eficaz, e um dos pré-requisitos, inclusive para a canonicidade, ou seja, para escolher os livros canônicos, era reconhecer a transformação, o poder de transformação que a própria Bíblia tem. Quando a pessoa ela lê a Bíblia, quantos testemunhos eu não ouvi na minha infância de pessoas que não conheciam a Deus, que encontraram determinado livro, até de ladrões que roubaram determinado carro e tinham uma Bíblia lá dentro, e ao ler a Bíblia, a vida dele foi transformada. Então eu creio neste poder transformador da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e nós como cristãos devemos valorizar as Escrituras. O diabo, Satanás, claro que é uma consideração minha, ele usa de inúmeras estratégias para roubar a nossa fé. E uma delas é inclusive este conceito de desacreditar das Escrituras pelo fato de terem várias versões. Não, as versões elas são úteis se nós analisarmos ela da maneira correta. Os nossos professores, cada um deu aqui uma versão que acha melhor, eu acho melhor essa versão, eu acho melhor essa versão. Então eu vou dar para vocês a minha consideração. Quais são as versões que eu não gosto? Quais são as Bíblias que eu não gosto? São exatamente as Bíblias que têm nota de rodapé, porque a nota de rodapé ela é tendenciosa, de acordo com aquilo que aquela Bíblia quer falar. Então se você vai, por exemplo, Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é tendenciosa para a linha pentecostal. Então alguém que não é pentecostal vai ter dificuldade com essa Bíblia ou vai gerar conflitos. Bíblia de Estudo Apostólica, poxa, ele vai levar em consideração essa doutrina, essa linha apostólica que se criou hoje no Brasil e no mundo. Então essas Bíblias com rodapé, eu não gosto, particularmente eu não gosto. Eu gosto da Bíblia, que ela vem com essa lógica aí do Receptus, do texto original, e que ela tá lá a tradução. E aí você, como cristão, tem que buscar o entendimento, você tem que buscar o conhecimento. Então eu disse para você o que eu não gosto. Mas eu quero dar para você também a que eu considero a melhor Bíblia. E aí eu acho que eu vou dar, hoje eu não sou do nível, do gabarito dos nossos convidados, mas hoje eu vou dar um banho nele, Simone. Pode? Pode, deve. Vamos lá. Hoje eu vou dizer a melhor Bíblia. Qual que é? E vou bater os 3 debatedores hoje. Qual que é a melhor Bíblia, pastor Luciano? Agora eu fiquei curioso para saber a tua melhor Bíblia. Eu vou dizer a melhor Bíblia. Mas qual que é a melhor Bíblia pro senhor? Cada um tem o seu... É a melhor. A sua preferência, né? O professor Mateus já deu a melhor dele. É a King James e... ele falou a segunda. A ACF. Corrigida e Fiel. E na sua? Eu gosto da revista e atualizada. É a ARA. Isso. Ok. Eu falei Marco. A Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. Vou bater os 3 hoje. Sabe qual que é a melhor livro? A melhor Bíblia, Simone? Qual que é? É a Bíblia versão lida.
Ler a Bíblia, né? Porque se ela tem não que for ler. lida, meu amigo, pouco importa a versão. Se tem lá em casa e fica lá só aberta no Salmo 91, não adianta, né? Senão o cristão vai dizer, então a melhor Bíblia é essa, eu vou comprar. Se você comprar e não ler, meu amigo, pouco importa a versão. Se é a melhor a do professor Mateus, do pastor Luciano ou a do Marco Aurélio, a minha, não vale nada. A melhor Bíblia, a melhor versão é aquela que é lida. Então o que nós precisamos é voltar o nosso coração a ler a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus, porque certamente, se você ler a Bíblia em qualquer versão, certamente vai fortalecer a sua fé. Ainda que seja uma versão que a gente fala assim, isso, essa versão ela é complicada, vai te instigar para que você, ficando na dúvida, você busque conhecimento, consulte o seu pastor, consulte um professor, vá a uma escola teológica e certamente haverá aí o acréscimo da sua fé. Então a melhor versão para mim é a versão lida. Vamos a Word Cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelo nosso ouvinte nas mídias sociais e também no WhatsApp da vida. A primeira delas deu aqui é não enfraquece. Então bate com o resultado da nossa pesquisa. A segunda mais citada, conhecimento. É importante que busquemos conhecimento. E a terceira mais citada foi texto original, junto com interpretação, então tá mais ou menos ali igual. Então essas foram as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Chegamos ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua participação. Espero que o debate esteja contribuindo com você. Busque, vai lá na livraria. O duro é que vai ter gente que vai na livraria e vai buscar. Irmão, eu queria a Bíblia versão lida. O cara fala, mas que versão é essa? Eu não sei que versão é essa. Isso vai dar confusão. Não existe ainda. Não, ou ele vai te dar todas, né? Ou ele vai te dar todas, né? Só pra falar, mas você tem que ler, né? Mas vamos lá, todos na tela então, nossos convidados, mais uma vez, professor Marco Aurélio, professor Mateus, que tá lá na internet, pastor Luciano Scala, que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela participação, é hora de dar tchauzinho lá pros nossos ouvintes, que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela participação e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo tudo de bom com Cláudio Apolinário.